Estamos ao vivo. Bom dia, gente. Nós somos no Budget Science aqui e tal. Eu, Olavo, Thiago, Pedro, Kleber, Léo, Cristal, Roberta e... Esqueci alguém? Acho que não. E, enfim, a gente está... Esse aqui é o nosso terceiro debate, na verdade, que antecipa ou antecede a no Budget Science Hack Week. A ideia é trazer temas importantes em ciência, em áreas correlatas aqui e tal, para tentar levantar problemas que são resolvíveis e coisas que são solucionáveis, estudáveis, enfim, janelas de oportunidade para construir uma ciência melhor. Então, acho que todo mundo que está aqui já deve estar mais ou menos a par, mas caso não estejam, deixa eu botar a nossa arte no ar aqui. Então, a gente é um coletivo de ciência aberta e tal, que promove hackathons anuais e tal. Hack Weeks, na verdade, assim, são programas de 2 semanas para tentar desenvolver projetos de metaciência para melhorar ou estudar a ciência de alguma forma. A gente tem esse ciclo de debates aqui e tal, que vai se estender até a semana que vem, todas as quintas-feiras. E, enquanto isso, as inscrições do evento em si, que vai rolar de 16 a 30 de agosto, estão abertas aqui em bit.ly/NBS Hack Week 2021. A gente já tem um bocado de inscritos aí e tal, a gente vai ter que fazer uma seleção, mas se você está interessado em, enfim, estar num ambiente estimulante, discutindo ciência aberta e coisas a fazer, enfim, que você pode fazer com as próprias mãos, sem muito dinheiro, com o computador na mão, para melhorar o mundo acadêmico, a ciência, enfim, venha conosco assim e tal, tem sido muito legal. E quanto mais gente tiver, se a gente estiver se inscrevendo, acho que o evento se enriquece muito com os participantes. Mas, enfim, passando para o dia de hoje especificamente, a gente queria dar as boas-vindas então ao Marcelo Leite, a Luísa Caires e a Jaqueline Laflufa aqui, que vieram trocar uma ideia com a gente sobre jornalismo e comunicação científica. Enfim, acho que o jornalismo científico, enfim, se diluiu tanto nas redes sociais, hoje em dia que é difícil falar de jornalismo como uma coisa desvinculada da comunicação pública da ciência em geral, assim, e tal. Eu acho que deu uma misturada boa, acho que isso é uma das coisas que eu acho que é interessante debater também. Mas a ideia deles é trazer, então, problemas que eles acham importantes para serem estudados na área deles. Todos os três são atuantes aí, tal, como jornalistas. E a gente vai passar a palavra, então, para cada um deles, para terem entre 10 a 15 minutos aí, tal, para falarem de problemas, soluções, projetos, temas que vocês acham interessantes. E depois a gente abre para o debate aí, tal, que deve ser até 5h30, um pouquinho depois disso. A gente pode começar com o Marcelo, aparentemente. Então, tá com você e tal. Tá todo mundo mutado à força por enquanto, por razões operacionais. A gente vai desmutar todo mundo, então logo acabarem as falas. Ok, boa tarde então a todos vocês. É um prazer estar falando aqui com tanta gente jovem. Fico satisfeito de ver também que talvez até mais da metade aí eu acho que são mulheres, né? Bacanas. Escuta, pelo menos os que estão aparecendo aqui para mim. Eu, quando recebi aí o convite, relutei um pouco, porque tive dificuldade até entender do que era esse evento. Eu não conhecia nada. E eu acho que eu estou aqui no papel de dinossauro aí do jornalismo científico. Então, e a gente estava falando agora há pouco da questão do inglês, né, de fazer coisas em português e dar para aumentar a acessibilidade e tal. E eu já tropecei de cara no nome, no negócio do No Budget Science. Falei, pô, por que tudo em inglês? Aí eu tenho uma sugestão para vocês aí. Por que não pode ser ciência sem cascalho, por exemplo? Mas, enfim. Eu sou de uma geração que fez a transição no jornalismo científico, na verdade, da máquina de escrever para o computador, né? Eu comecei escrevendo em máquina de escrever, em redação de jornal. Na Folha, em 1986, foi que comecei a usar computador e era só para processamento de texto, totalmente offline, com mainframe lá, os terminais quebravam toda hora, enfim, era outro. É uma turma da velha guarda de jornalismo científico que achava que o telefax ia revolucionar o jornalismo científico no Brasil. Como, aliás, revolucionou, porque a gente começou a receber por fax os resumos da Nature, da Science, depois da PNAS, e pedia por fax, em ligação a cobrar para eles os artigos, circulando uma listinha com caneta, mandando fax de volta, enfim, era uma coisa maravilhosa. O mundo se abriu para nós. Não precisava ir mais nenhuma biblioteca da USP para conseguir ler um paper 2 meses depois de ele sair. E isso foi um pouco que formou essa geração nova de
de jornalistas da área de ciência, mas a gente continua com alguns problemas de acesso à informação, e é um pouco isso. Eu tenho 3 coisas aqui para sugerir, de grandes temas para a gente pensar, se tem algum tipo de solução possível em termos de bases de dados, de criação de repositórios de informação, de fácil acesso, para a gente economizar tempo levantando informação que deveria estar na ponta dos dedos para a gente fazer jornalismo propriamente dito, né? Que é se debruçar em cima desses dados e corroborar hipóteses de investigação ou não, enfim, entender os papers e traduzir, falar da melhor ciência praticada no Brasil e no mundo. Uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu cheguei a escrever um artigo, eu acho que saiu na SBPC, que falava justamente da necessidade da gente criar um Eureka Alert brasileiro. Aquele site que também foi um grande avanço para quem faz jornalismo científico. Ok, a Bore já está aí na praça, já resolveu esse problema em grande medida, é uma iniciativa fantástica aí da Sabine, com quem eu já trabalhei. Enfim, sou entusiasta aí da agência Bore. Outra ajuda, grande ajuda, dando exemplos, né, de coisas que eu acho que vão na linha do que ajuda o trabalho de jornalista de ciência. Outro grande ajuda é o Sci-Hub, né, que dá acesso, para mim, por exemplo, que não estou vinculado a nenhuma instituição acadêmica, que não tenho acesso ao portal da CAPES, lá de periódicos, é uma grande ajuda, embora tenha todos os problemas. Recentemente eu não tenho usado, até me falaram que tem alguns links que estão, alguns URLs que estão funcionando, mas uns tempos atrás aí precisei de umas coisas e não achava nenhum URL que funcionasse. Então, não sei se alguma coisa bem básica não seria justamente uma página em português que tivesse uma lista dos links do Sci-Hub que estão funcionando neste exato momento, por exemplo. Eu, pelo menos, apanho sempre que eu preciso, por causa de toda essa guerra aí da Elsevier e outras grandes casas de publicação contra o Sci-Hub. Bem, já foi mencionado na nossa discussão prévia, eu mesmo já tinha, eu não sei se escrevi para o Olavo ou para o Tiago, algumas sugestões. Um dos problemas ainda perenes que existem é o acesso a especialistas brasileiros, né, com rapidez e confiabilidade. Houve um tempo que currículo Lattes, por exemplo, tinha endereço de e-mail e até telefone do pesquisador. Agora, hoje em dia, quando eu olho, nunca tem. Pelo menos os que eu preciso procurar, não tem. Aí você fica tendo que caçar. Acho que eles desistiram de ser acessíveis e resolveram se esconder porque pesquisador brasileiro tem medo de jornalista. Esse é um fato. Então, acho que se a gente conseguisse raspar aí umas bases de dados para levantar uma coisa que seja consultável por nome, especialidade, instituição, sei lá, uma base de especialistas em determinadas áreas, acho que seria uma coisa muito útil. Talvez até a gente possa pensar num tipo de diretório em que os próprios usuários, ou seja, nós, jornalistas de ciência, divulgadores de ciência, possam contribuir de maneira participante. Por exemplo, dando scores, notas para o grau de acessibilidade daquele pesquisador. Então, se o cara responde no mesmo dia, dá uma nota 10 para ele, porque, em geral, não responde no mesmo dia. E assim, né, se responde só em 8 horas, cai um pouco a nota, enfim, dá uma pista, porque aí é uma maneira até de você escolher. Se o cara só responde depois de 3 dias e só aceita por escrito e quer ler o paper quer ler o artigo, a reportagem antes de publicar, dá uma nota 0 para ele, porque esse cara não vai te ajudar muito, né? E é uma maneira da gente, enfim, seria uma maneira de fazer isso de maneira mais amigável e útil e ágil. Eu acho outra coisa que a gente poderia pensar também, em termos de usuários colaborarem com essa base de dados, com esses diretórios, seria a gente poder entrar complementando informações de contato da pessoa, obviamente obtendo consentimento antes do pesquisador envolvido. Você não vai botar lá o número de celular dele sem ter autorização, eu sou contra isso. Mas, obtendo consentimento, a gente poderia ter um meio de alimentar essa página com
com informações desse tipo para benefício de todos os outros membros aí da comunidade. E acho também que, na eventualidade de ter um diretório desse, seria interessante também incluir entre as informações da pessoa todos os links de maneira centralizada daquele pesquisador. Currículo Lattes, o Google Scholar dele, uma página institucional, enfim, coisas desse tipo. Talvez listas de publicações para quem se dá o trabalho de fazer na sua própria página lista de publicações com os links respectivos e tal. Como eu já disse antes também na conversa prévia aqui, eu acho que na medida do possível a gente deveria fazer esse tipo de acesso em português, porque embora a maior parte dos jornalistas de ciência em atividade domine, ou pelo menos se vire bem em inglês, eu acabei de dizer que é uma barreira de entrada. Quer dizer, se você quiser que tenha jornalismo científico de qualidade também em Goiânia, em Manaus, em Teresina, onde quer que seja, precisa considerar a hipótese de ter jovens jornalistas interessados em ciência que não dominam o inglês e precisam de uma ajuda aí para tirar o pé do lodo, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo para vocês agora mais temático mesmo, independente da questão do acesso a pesquisadores, pensando em temas, né? Eu escrevi muito minha carreira toda sobre meio ambiente, por exemplo. E eu devo dizer que, embora tenha uma certa familiaridade com as páginas do INPE, SOS Mata Atlântica, tal, até hoje é um saco levantar dado atualizado. Você tem que achar, você tem que conhecer, saber onde que eles escondem os dados. É uma coisa impressionante. Assim, as interfaces, de modo geral, são muito pouco amigáveis. Cada vez que eu entro naquele Terra Brasília, lá eu quero morrer, entendeu? Porque é muito chato de usar. Você tem que ser uma pessoa do ramo ali, tem que saber como é que lida com uma interface de geoprocessamento. Eu não sei e não quero aprender, sabe? Eu quero a informação, né? Eu quero saber a taxa de desmatamento em Mato Grosso no ano de 2015. E é um saco você achar esse tipo de coisa. Tal. Então, eu fiquei pensando se, como tem muita informação, tem a base de queimadas do INPE, tem o Terra Brasílias, tem DETER, tem PRODES, tem não sei o quê, se não tem um jeito, e no futuro tem o DETER também do Cerrado, vai ter para os outros biomas, etc., deve ser possível, se não já, em algum momento, pensar numa página sobre meio ambiente no Brasil, sobre os biomas do Brasil, em que você encontra ali de maneira rápida, consultável, dados de, por exemplo, área total daquele bioma, quais são suas características principais, qual a população que vive ali, se tem mapa de desmatamento, mapa de rede hídrica, enfim, diferentes fisionomias vegetais que aparecem naquele bioma, série histórica do desmatamento e queimadas, área desmatada recente, remanescente, em regeneração, qual é o status legal? Tem uma lei da Mata Atlântica, mas será que tem uma lei do Cerrado? Esse tipo de coisa. A categoria de biodiversidade é um hotspot de biodiversidade ou não? Eu sei de cabeça que, só que eu saiba, Cerrado e Mata Atlântica são considerados hotspots, quer dizer, a combinação de alta biodiversidade com alto grau de ameaça. Mas quantas pessoas saberão, né? Pantanal está nessa categoria ou não? Enfim, quantas espécies se estima que existam naquele bioma, né? O grau de biodiversidade, as principais instituições de pesquisa, quem que é especialista no quê? Pensando, realmente sonhando grande aí, é o tipo da coisa que eu gostaria de ver disponível, especialmente para quem não tem alguma familiaridade com a cobertura desse tipo de assunto. E existe muita informação, sim, aí, mas está escondida, de certo modo, por uma série de interfaces que são pouco transparentes, pouco amigáveis, especialmente para quem não é da área de jornalismo de dados, ou não é de geoprocessamento, não é biólogo, não é ecólogo. Eu, com mais de 30 anos de atuação nessa área, ainda rolo na lama cada vez que eu preciso levantar um dado mais preciso. E às vezes é um dado pontual que você quer. Eu vou escrever um editorial para a Folha sobre desmatamento, é um texto de 2.300 caracteres. Não dá para pôr muita informação, mas eu preciso daquele dado. Daí você fica lá meia hora, 40 minutos para levantar um dado desse tipo.
E, por fim, eu acho que alguém já falou aí na nossa pré-conversa também de como o Covid generalizou uma série de instrumentos e páginas que ajudam sobremaneira aí o trabalho do jornalista. Eu fico me perguntando se a gente não deveria ter começado a fazer isso com Zika e febre amarela, né? Vamos fazer só com Covid porque virou pandemia mundial, mas tem outra também, mudança climática, que vai achar dado de emissão por país atualizado, confiável. Para quem precisa achar, isso é realmente bastante complicado. Eu acho que tem uma série de temas que, obviamente, não vamos atacar tudo de uma vez. Covid está aí, mas está dando exemplo, está abrindo uma trilha. Eu acho que a gente tem que ter agilidade, não sei quem poderia, como se encarregar disso, mas sempre que surgirem esses temas emergentes, como o Covid, rapidamente tentar constituir esse tipo de página ou de diretório com informação centralizada, de qualidade, confiável, verificável ali, para ajudar o trabalho de jornalista. E, como eu digo, só para terminar, o trabalho de jornalista é levantar dados também, mas o trabalho nobre é você se debruçar sobre eles, pensar, formular questões que ninguém está pensando em cima deles e dar a interpretação correta que ajude políticas públicas, cidadãos, de modo geral, a tomar decisão sobre aquelas coisas. E não ficar perdendo tempo catando milho em 10 bases de dados diferentes, perdendo horas que deveriam estar sendo dedicadas à interpretação e boa formulação do conteúdo, incluindo a narrativa e, enfim, todas as ferramentas que o jornalista tem, seja podcast, jornal impresso, revista, blog, YouTube, o que quer que seja, TikTok, empacotar isso com essa informação de qualidade, aí, com uma boa narrativa, para ver se as pessoas acordam e se interessam pelas coisas que elas deveriam se interessar. Era isso aí que eu queria falar. Muito obrigado, Marcelo, extremamente pontual e tal. Eu acho que, pegando o gancho, acho que cientistas também precisam, às vezes, de informações. Acho que a gente é ruim em termos de sistematizar onde é que as informações estão. Assim. Acho que o mesmo acontece com se você está escrevendo um artigo, assim, não é tão diferente do problema do jornalista. Luísa, você quer seguir? Pode ser. Tem uma apresentaçãozinha aí sobre Pode. Tá autorizado já. Bom, primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite, pessoal. O problema que eu vou trazer aqui, né, para ser bem direto, tem um monte de problema que seriam passíveis de ajuda da tecnologia, mas claro que a gente foca muito no que a gente está trabalhando. Eu comecei a trabalhar com o pessoal do Núcleo Jornalismo, além de eu ser editora de ciências do Jornal da USP. Eu comecei a trabalhar com o pessoal do Núcleo Jornalismo, que tem alguns projetos ligados à ciência. Um deles é o Science Pulse, que é um monitoramento, vamos dizer, de redes sociais, né? Ainda bem mais focado, praticamente só focado no Twitter. Não, é que eu não estava vendo aqui. Então, definido aí. Eu estou chegando agora no projeto, por isso que eu convidei a Jade, que está aí, a Jade Drummond, e o Lucas Gelap, que estão aí, para me dar uma ajuda, porque eu também estou chegando agora no projeto. Então, assim, vou apresentar o básico dele, que é também o que eu sei, na verdade, né? Então, uma ferramenta de social listening, e, assim, foi pensado principalmente para ajudar jornalistas, o público em geral também, mas pensado bastante em jornalista, a mapear tendências de conversa sobre ciências nas redes sociais, né? Porque o Twitter é a ferramenta a mídia social mais fácil de se mapear isso, né? É mais fácil de encontrar dados no Twitter. Tem uma presença da comunidade científica grande, principalmente comunidade científica mais de língua inglesa, mas os brasileiros também estão chegando bastante agora. E aí ele tem todo um algoritmo para destacar publicações que consideram tanto
popularidade, não é só o que tem mais like, mas às vezes tem uma métrica assim, né, que é perfil, número de seguidores, proporcionalmente o quanto de compartilhamento que teve daquele post, se é uma pessoa que tem poucos seguidores e fugiu da média dela, entendeu? Isso entra nessa métrica de tendência. Oi, Luísa, desculpa, acho que o Lucas pode explicar até um pouco dessa métrica, assim. Tá, quer falar, Lucas? Que aí depois você toca. Eu posso explicar rapidinho agora e a Luísa toca o final da apresentação. Beleza. Não, pessoal, vou ser bem breve. Desculpem, vocês estão aqui para escutar a Luísa, não a gente, né? Mas isso. Só pra... Eu convidei eles, gentilmente vieram. Só para explicar por alto, a ideia do Science Pulse foi uma ideia justamente de conectar os jornalistas com os cientistas. Então, para isso, a gente criou essa ferramenta que ela... Jade, se você puder mandar o link no chat para o pessoal acessar, o que a ferramenta faz são 3 coisas principais. Uma é mostrar os conteúdos relevantes nas últimas 12 horas. Então, a gente usa uma série de métricas para definir o que seria essa relevância. Então, tem uma métrica de número absoluto de RTs, tem uma métrica que compara quanto que aquele tweet obteve de engajamento em relação ao que um determinado perfil normalmente tem. Então, isso é para justamente alavancar algumas coisas. A gente tem também, quem for fuçar aí vai ver, uma aba que é só com os perfis de cientistas cientistas, pesquisadores, instituições que a gente incluiu, e a gente fez um pouco manualmente, a boa parte disso, mas a gente fez um pouco do trabalho que o Marcelo estava recomendando ser feito anteriormente, que é colocar Google Scholar, qual a área do pesquisador, e a gente focou na questão do gênero também, tendo em vista a grande desigualdade de gênero que existe em praticamente todas as áreas da ciência, né? E, por fim, a gente tem uma outra aba aí que é para as pessoas entrarem e procurarem tweets específicos por termos específicos. Grosso modo, é isso que tem a ferramenta. Então, a ferramenta, ela colocou... a gente fez... Várias dessas coisas são automatizadas, várias das coisas a gente teve que alimentar manualmente, mas a ideia geral do que ela faz é isso. Eu vou deixar a Luísa seguir, mas eu vou estar por aqui até... Eu vou ter que ser um pouco mais cedo, às 5, porque eu também sou acadêmico, eu estou terminando meu doutorado, tenho uma reunião com o meu orientador. Eu vou estar... Já entrei no canal do Slack, então eu vou estar disponível, se vocês tiverem dúvida para conversar mais, vocês podem procurar. Mas pode seguir, Luísa. Legal, obrigadão, Lucas. Então, aí, os objetivos gerais, né? Mostrar informação confiável, né? Porque essa base de cientistas, né? Ela é manualmente, ela é selecionada manualmente, né? Com análise do perfil da pessoa, não é qualquer perfil que fala que é cientista ou que fala de ciências é colocado lá. Explorar conversas de ciência política, porque o que acontece é que aparecem muitas conversas em destaque que estão falando de outros assuntos, mas que são assuntos que dentro do meio científico está sendo importante, né? Então, ultimamente, por exemplo, com CPI, esse tipo de coisas, não só ultimamente, mas antes já saiu também, mas sai muita coisa, né, em relação à política também, o que também é interessante, né, para ver como que o pessoal da ciência está se posicionando, ou que diferentes posições que tem ali dentro. Entender a audiência, isso aí, para quem, né, faz produções voltadas também para esse tipo de público, acompanhar as autoridades. Tem até uma ferramenta nova de política também, que é outro projeto do Núcleo, que eu também não conheço quase nada, mas, enfim, acabou de sair, então... E tem a curadoria humana, que sou eu, por enquanto ainda está sendo necessário e valorizado uma curadoria humana, né, para tentar aí no meu monitoramento, que eu acompanho muito redes sociais, tentar destacar do que se está falando e tentar dar um sentido para isso, como o Marcelo falou, né? Não só ficar acompanhando lá e reproduzindo, mas tentar dar um sentido. E nessa grande ágora aí das pessoas
né, principalmente cientistas, que é quem a gente acompanha falando, e, enfim, os temas que estão mais quentes, que tendências diferentes que tem dentro da comunidade científica. E mostrar coisas, não só isso, né? Para a newsletter não ficar também muito pesada, né? Apesar de ser uma newsletter curtinha, a gente também dá destaque em temas científicos interessantes, simplesmente interessantes, assim, né? Descobertas interessantes, ou estudos interessantes que saíram, que foram comentados, ou coisas bonitas só da ciência, sabe? Essas coisas até que não são necessariamente aplicáveis, né? Deixa eu tirar aqui Estou com dificuldade de me tirar minha apresentação, sumiu minha janela aqui. Ninguém consegue derrubar minha apresentação? Acho que achei aqui. Stop share. Pronto. Então, o problema que a gente vai trazer aqui do Science Pulse é que a Jade colocou que a gente já tem um direcionamento para tentar tirar um pouco de disparidade de gênero, porque tem muito mais cientista homem e muito mais cientista homem falando, né? Então, para tentar dar um empurrãozinho aí, para que apareça também perfis femininos, né? O algoritmo é feito nesse sentido também. E a gente tem um terceiro problema, que é a questão de diversidade étnica também, que a gente não conseguiu resolver ainda, porque há uma dificuldade de se rastrear perfis de cientistas não brancos. Primeiro porque, assim, não há... É uma categoria que é muito mais definida por autodefinição, então as pessoas não colocam isso no perfil, né? A gente vai ficar lá olhando a foto dizendo você é negro, você não é negro, alguma coisa do tipo. Ou, na verdade, um segundo problema que tem é que, assim, a gente nem sabe dizer, na verdade, se tem tão pouco cientista negro no Twitter, por exemplo, porque é uma coisa difícil, né? Você não está vendo eles, pelo menos, não estão aparecendo muito em destaque, não digo no Science Pulse, mas eu acompanho muito a rede social, eu vejo bem menos, né? Mas pode ser que eles estejam escondidos ali da minha bolha, né? Digamos assim. E o outro problema é que, assim, ainda que eles estejam lá, muitos deles se manifestam um pouco. Então, o que a gente fez? A gente está no momento em conversa com a Liga de Cientistas Pretos Brasileiros, a Liga de Ciência Preta, desculpa, eu esqueci o nome exato da organização, e foi ouvi-los, né, para saber o que acontece e tal, e a gente teve alguns feedbacks deles em relação, não ao que a gente pode fazer no Science Pulse, porque isso é um pouco mais difícil, mas em relação a entraves, né, que deixam... Eu tô passando muito do meu tempo, desculpa, gente, eu não... Ainda não, você tem mais 5 minutos. Tá. Para ver os entraves, né? E eles colocaram algumas questões para a gente, às vezes questões que a gente às vezes não imagina, né? Assim, o que a gente quer? A pessoa que sai bastante lá no Science Pulse, ou que tá ali, entre aspas, bombando no Twitter, os jornalistas ficam muito de olho no Twitter, né? Apesar de, assim, inclusive não se recomendar que o Twitter seja a única fonte de pesquisadores ou de fonte de fontes para jornalistas, ela é uma fonte boa, né? Ela não é a única, mas ela é uma fonte boa. Até porque lá você vê sobre o que a pessoa gosta de falar, né? Porque às vezes você vê ali a área de pesquisa da pessoa, você não sabe direito sobre o que ela fala, qual que é realmente... Para o jornalista, às vezes é difícil entender qual que é o tema realmente que a pessoa... Ela é uma especialista, que ela topa falar sobre aquilo. Então, no Twitter tá fácil ali, né? Então, a gente entende que se houverem mais pesquisadores negras e negros, né, indígenas também, enfim, a gente está abordando aqui a primeira grupo aí, que acho que é o grupo que a gente conseguiu organizar mais, entrar em contato com uma organização que já se reuniu, né, em volta desse objetivo.
E a nossa ideia é que eles possam também ser mais procurados pela imprensa, né? E dar uma diversificada aí também nas vozes que falam na mídia, né? Não só nas vozes que falam nas redes sociais. Porque a gente vê isso acontecer. Na pandemia, eu vi isso acontecer assim, acho que talvez a Jaqueline também possa ter visto, talvez o Marcelo viu também, pessoas que começavam a se manifestar no Twitter e, de repente, elas viravam especialista ali do Twitter, reconhecido pela comunidade ali, e a imprensa, daqui a pouco aquela pessoa estava na Globo News, enfim. Porque tem muitos bons especialistas, né? Por que a gente vê só, às vezes, meio que vê os mesmos, né? Na TV ou nos jornais. Então, tem um filtrozinho aí que eu acredito que tem a parte do Twitter nisso também, né? Não é o único, mas tem parte. Então, a gente, nossa dificuldade maior talvez seja encontrar essas pessoas, e aí uma coisa que eu acho que talvez não seja muito tecnologia, seja realmente, a gente está até vendo um workshop junto com o pessoal da Liga, para fazê-los se sentirem mais à vontade para estar, para falar, né? Porque tem umas questões aí de racismo estrutural que a gente que é branco talvez não se toque, por exemplo, que eles falaram para a gente, tem muita gente que é negra e que tem um problema com a autoimagem. A pessoa não, por ser um padrão estético, né, reforçado, de beleza branca, a pessoa às vezes se acha feia, é isso, literalmente, é horrível falar isso, e triste, mas é isso, as pessoas não querem expor a própria imagem, né? Elas têm algum complexo com relação àquilo. Isso foi trazido por eles para a gente. Então, tem uns outros problemas aí, que é uma questão muito mais humana de se abordar, né? Mas eu acredito que pelo menos encontrar esses pesquisadores, talvez vocês possam nos ajudar um pouco com a tecnologia. Legal, obrigado, Luísa. Então, assim, não precisa ser assim, a gente não tem nenhuma requisição que os problemas, que os projetos sejam tecnológicos, assim, o REC do evento é bem genérico, assim, então aceitamos soluções humanas também, projetos humanos. Então eu entendi errado, eu entendi que era um hackathon. É um hackathon de projetos e soluções, assim, tal, nem tudo precisa ser super high-tech, né? Então beleza, então vamos entrar na parte humana aí também. Bom, para quem chegou tarde aqui e tal, a gente, enfim, as nossas sessões estão... Alguém parou a gravação? Fui eu. Ops, desculpa. Apertei um botão aqui, não sabia que ia mexer com isso. Esse é o problema de deixar os palestrantes como confitriões, assim, e tal. Mas, enfim, mas tá tranquilo, já voltamos a gravar aqui e tal. Bom, vamos passar a palavra, então a gente vai ter perguntas no final, vocês podem ir fazendo perguntas no chat enquanto isso, né? Mas, a princípio, temos as 3 falas primeiro e tal, depois a gente discute bastante, aí deve sobrar bastante tempo, tá todo mundo no tempo. Então, Jaqueline, Laflufa, você tá por aí? Estou aqui. Vou compartilhar também uma telinha com vocês, porque eu uso a apresentação como uma cola particular, então não vou acompanhar mais vocês no chat, mas eu achei importante trazer um pouco para vocês, antes das minhas 3 ideias, contar um pouco de quem eu sou e de onde eu venho e por que as minhas ideias talvez venham um pouco mais acabadas do que elas deveriam, de repente, pelo menos para a proposta. Além de jornalista, pesquisadora e escritora, eu também já fui uma programadora. Então, eu tenho um certo conhecimento de lógica, um certo conhecimento de como é que funcionam os sistemas. Eu vim de um ensino técnico na ETEP, em São José dos Campos, que é a minha cidade natal. Depois, a minha carreira não é tão linear, eu fui estudar literatura, depois eu voltei para o jornalismo, então eu entendi como as boas histórias são feitas, entendi quais são os desafios de contar histórias de ciências, fui estudar influenciadores digitais, então eu gosto muito disso que a Luísa falou, em termos de como esses cientistas estão se tornando uma espécie de influenciador digital. E é, inclusive, o que eu estou estudando agora. Estou estudando especificamente o caso do Átila Yamarino, que é um pesquisador incrível, mas que foi alçado ao sucesso um pouco em parte pelo que ele fez nas mídias sociais, vamos dizer assim. Entre as muitas coisas que eu faço, eu também sou coordenadora de projetos especiais na Bore, então eu tenho esse lugar muito interessante em que eu posso circular por vários projetos e aproveitar de um lado, aproveitar de outro, enfim. Eu acho muito produtivo, tem gente que acha um pouco esquisito. Eu trouxe algumas ideias para vocês, pensando aqui em execução mais prática mesmo, e até assim, quem estiver ouvindo, se achar que a ideia já está vindo muito acabada, não fiquem limitados, é que eu vou pensando nas minhas ideias e já vou pensando em soluções em cima delas. Mas a gente falou um pouco, em algumas das falas anteriores, sobre conhecer papers, né? Será que dá para fazer interface entre os artigos científicos recém-publicados, ou eventualmente até o que a Bore tenta fazer, que é o artigo que ainda não foi publicado, né? Antecipar ele para a imprensa, fazer um pouco dessa ponte. A Bore hoje, ela faz a ponte entre ciência
nacional e imprensa nacional, mas ela ainda tem recortes muito específicos. Hoje em dia é Covid-19, sistemas alimentares e há boatos que vem aí meio ambiente. Mas e quem não é dessas arenas, né? E quem não está dentro dessas verticais e desses recortes? E eu fiquei pensando que seria interessante ter alguma coisa equivalente a um Google Alerts ou similar, assim, que pudesse indicar para os jornalistas quando sai um paper novo sobre uma palavra-chave que ele acompanha. Ao invés da gente ficar acompanhando, a gente vai lá o academia.edu, mas você tem que entrar, entender a plataforma, de repente ir atrás dos papers específicos ou ficar seguindo cientistas que você já conhece. Eu tinha pensado muito em alguma coisa que não exigisse fluência nesse academicês, né, essa linguagem da academia, que não fizesse com que a pessoa precisasse dedicar tanto tempo para filtrar o caminhão de informações que ela acaba recebendo, se ela começar a seguir alguns cientistas, alguma coisa que fosse fácil, vamos dizer assim. Qual seria a oportunidade que eu vejo aqui? É que nem todo cientista consegue entrar no interesse jornalístico que a Body tem hoje, as verticais que a Body trabalha. Seria o equivalente da Body, só que de uma forma mais simples e aberta para mais gente, sem ter esse recorte. Então, o que eu pensei de possibilidade é que o cientista poderia ser convidado a preencher um formulário que traduzisse a ciência. A gente falou um pouco aqui no começo sobre os abstracts que são difíceis de entender, ou como a ciência às vezes não está tão clara para quem está pegando aquele paper. Quer dizer, o que isso fala no final das contas? Qual é a conclusão? Qual é a principal descoberta? Às vezes está escondido, você tem que entender a estrutura de um paper para conseguir achar. No geral, a minha estratégia é ler ele de cabeça para baixo, começar pelas conclusões, depois ir voltando. Mas, de repente, se os cientistas preenchessem um formulário, aqui na Body eu chamei isso de escalator pitch. Eu não sei se vocês já ouviram falar que as startups têm um pitch que eles fazem que tem que estar dentro de um elevador, né? Eles chamam de elevator pitch. Eu pensei que o cientista precisa de mais tempo, então ele teria que ir de escada. Não seria o equivalente de um escalator pitch. Então, me contar qual que é a sua descoberta mais importante da sua pesquisa, qual que é o dado que sustenta a sua descoberta, que impactos isso vai gerar na sociedade ou no mundo, e um comentário ali que serve quase como uma aspa. Se um jornalista recebe essas 4 respostas na mão, ele consegue desenrolar a matéria sem, às vezes, nem ler o seu paper, só acreditando no cientista. Então, foi um dos jeitos que eu imaginei aqui. De repente, se tivesse uma central de formulários, eu tenho tentado implementar isso na Body em versões micro, vamos dizer assim, mas seria uma possibilidade para ajudar a conhecer outros papers que não caiam dentro do filtro que a Body tem hoje como uma organização do terceiro setor. Isso daqui, para vocês terem uma ideia, é o que eu tentei implementar aqui dentro da Body. Eu fiz basicamente um formulário do Google Forms, conectei com um Slack próprio, ele notifica para mim quando alguém vai lá, enfim, eu tento fazer as automações aqui do meu jeitinho, mas daria para, de repente, fazer um hashtag que o cientista preenche, do tipo, que hashtag se conecta com esse seu paper? Para ele pensar em hashtag do tipo indexadores relacionados a assuntos, e não só aquelas 5 palavras-chave embaixo do paper. Precisaria, talvez, pensar um pouquinho melhor. Quem tiver interesse, depois eu vou deixar meus contatos no final, posso compartilhar o que tem de form, o que eu já fiz aqui de, vamos dizer assim, MVPs dessa ideia. A segunda ideia que eu imaginei é encontrar os experts do Brasil. Quer dizer, quem que é o maior virologista do Brasil hoje? O Átila Yamarino, porque ele é famoso? Será que existe o segundo maior? Quer dizer, quando o Átila estiver inacessível, quem que é o segundo melhor que eu poderia procurar? Ou será que tem uma lista? Será que eles estão conectados? Será que tem alguém que é virologista e que também entende alguma coisa de outro assunto? Que é o desafio do jornalista. Ele precisa achar alguém para falar sobre aquilo, mas às vezes ele quer fugir de quem está como estrelinha, ou de quem está com maior sucesso, enfim. E aí eu fiquei imaginando se existiria uma forma de ter uma visualização desses produtores de conhecimento em uma determinada área, do tipo, quem que publica mais paper? E quem que é o segundo que publica mais paper? De repente, o primeiro não é legal para a TV, né? Porque a gente tem que pensar se a pessoa tem desenvoltura para falar, se ela consegue conversar, uma série de coisas. E uma busca pelo Lattes, eu não sei se vocês já tentaram achar gente pelo Lattes, mas é sofrido. Você tem que achar a palavra-chave, você tem que achar a pessoa, depois tem que cavar o contato dela, é uma maratona. E depende muito de você acertar a loteria de algumas palavras-chave. Cada cientista, cada universidade usa de um jeito. Na minha cabeça, como é que isso funcionaria? Eu tenho um software aqui que chama Obsidian, que eu uso para organizar os meus materiais de pesquisa, e ele faz esse tipo de visualização em que você vê bolhas maiores de assuntos que se repetem muito. De repente, isso poderia ser, se houvesse uma forma de raspar dados, quem produz mais no Brasil com a palavra X, e você pudesse gerar uma visualização desse tipo, para que os jornalistas pudessem falar, o Átila está aqui, mas quem que está depois? Quem que é um outro cara que ninguém falou ainda e que produz bastante? De repente, eu quero conversar com ele. Enfim, uma ideia de tentar encontrar esses experts de uma maneira mais razoável. Acho que o Science Pulse tenta fazer um trabalho nesse aspecto, trazendo com base em dados do Twitter, né? Mas eu fiquei pensando mesmo em bases acadêmicas. Eu queria saber não só quem fala
mas quem está produzindo, às vezes a pessoa que está lá nos bastidores, nas trincheiras, nos laboratórios, eu quero saber de quem está ali no front científico, vamos dizer assim. Aqui na Bore, eu já tentei fazer algo desse tipo, a gente tem um expert residente aqui que traz bases de dados, planilhas incríveis para a gente, eu ficava tentando usar essa planilha para tentar fazer uma somatória. Eu não posso abrir a planilha para vocês aqui, porque é um material interno, mas vocês vão ver que eu tento achar quem produziu 10, quem produziu 5, e colocar eles na ordem, saber com quem que eu falo primeiro. Se eu não conseguir colocar esse fulano, será que eu consigo colocar o ciclano mais em evidência? É uma das ideias que é possível fazer, assim. Em termos de visualização, não manjo como é que isso poderia ser feito, mas dá para usar meia dúzia de planilha para ajudar nesse sentido. E uma terceira ideia, que eu não sei nem ainda se ela é viável, vamos dizer assim, conceitualmente, mas eu estava discutindo com os meus colegas de mestrado em relação a isso, que eu chamei de consensômetro. O que seria o consensômetro? Seria alguma ferramenta que pudesse me falar qual que é o paradigma do momento. Então, a gente falou muito sobre Thomas Kuhn, que é um cara que falava sobre a ciência passar por revoluções e chegar em novos paradigmas. A gente falou muito sobre uma estudiosa chamada Dorothy Nelkin, espero estar falando o nome dela certo, que ela falava muito sobre o uso da controvérsia para fins políticos. Quem viveu nos últimos 2 anos no Brasil sabe o que é o uso político de controvérsias, de coisas que ainda estão no meio do estudo, que ainda não tem dados suficientes para chegar num consenso, né, num ponto onde a ciência tem um novo padrão que ela atua. E para o público, para o jornalista, para quem está lendo, é difícil, porque se você tem um estudo que fala que sim, tem um estudo que fala que não, existe um consenso? Como é que funciona isso? E eu imaginei que seria legal ter uma ferramenta para me ajudar a conversar com meu pai, que cada vez que eu levo para ele que precisa de máscara, ele vem falar assim, mas filha, saiu um outro estudo que diz que a máscara não funciona, ou alguma coisa nesse sentido. Na minha cabeça, qual que é o obstáculo? Não funciona para todo tipo de ciência. Consenso, especialmente nas ciências humanas, não vai existir. Você tem vieses, você tem escolas, né? Então, para alguns tipos específicos de pesquisa, talvez ele funcionasse. E o que eu imaginei seria o equivalente de um Google Trends. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de usar essa ferramenta do Google, onde você coloca 2 palavras-chave, ele mostra quem tem mais menções, coisas assim. A minha ideia seria se você pudesse escolher alguns temas e mostrar a partir de que momento tem mais estudos que comprovam que a cloroquina não funciona do que estudos que dizem que a cloroquina funciona, sabe? Algo nesse aspecto. Eu já usei o Google Trends para fazer coisas bem bobas, assim, do tipo explicar para uma criança como é que se escreve bicarbonato ou bicarbonato, por exemplo. Se você coloca isso no Google Trends, ele mostra a incidência mais de um do que de outro, e você chega na conclusão de que, veja bem, então agora eu sei qual é a maneira certa, porque se a maioria das pessoas usa um e não usa outro, a mesma coisa com obsessão, escrita em várias grafias diferentes. Você sabe que a versão em vermelho é a ideal, porque tem mais gente usando. Portanto, esse é o consenso gramatical, vamos dizer assim. Então, se isso fosse possível, seria uma das minhas ideias de coisas para se construir. O que eu imaginei também, né? A gente tem que escolher temas clássicos, tipo assim, Terra é plana. Você provavelmente tem estudos que dizem que a Terra é redonda, mais do que existem estudos que dizem que a Terra é plana. Ou coisas do tipo uso de máscara, que são consensos em que a gente já chegou num ponto, mas que dê para mostrar esse movimento. Eram as ideias que eu tinha para trazer de provocação aqui para vocês hoje. Eu deixo as ideias abertas em Creative Commons para vocês quererem fazer o que quiserem com ela. Se tiverem mais perguntas ou dúvidas, ou quiserem, sei lá, que eu fale um pouco mais do como é que eu imaginei, ou como é que isso seria possível, eu também fico à disposição. Bom, muito obrigado, muito legal. Enfim, vocês já estão à nossa disposição, vocês não sabem, mas assim, a gente, na segunda semana de Hack Week, a gente geralmente traz consultores ad hoc, a gente, enfim, escreve para pessoas, para ver se as pessoas podem eventualmente dar pitaco ou ajudem em algum projeto, e a gente automaticamente está cadastrando os nossos debatedores como gente que a gente pode escrever. Você pode até não responder ou sumir, assim, e tal, mas enfim, vocês já estão cadastrados aqui com a gente. Bom saber, estou confirmando que continua à disposição. Ela já estava, mas continua. Tá. Bom, gente, acho que está aberto para o debate aí e tal. Teve bastante conversa no chat aqui, eu não sei o quanto daqui foram perguntas, então, assim, tá difícil de mapear. Enfim, tem muitos comentários. Se alguém quiser perguntar, tá liberado o microfone, Pedro? Sim, eu achava que você tinha bloqueado naquela hora, mas a galera falou no meio da... Na verdade não tinha ninguém bloqueado ali e tal, mas enfim. Mas é. Então tá. Teve uma pergunta durante a fala do Marcelo, mas eu perdi aqui no chat, porque eu tive que reentrar. Acho que foi a primeira pergunta ali que aconteceu. Se alguém conseguir puxar do chat. Talvez a Giovana tenha feito, não tenho certeza.
Gente, eu só vou pedir uma coisa. Se tiverem perguntas direcionadas mais assim à parte tecnológica, como alguma dúvida que não entendeu do funcionamento do Science Pulse, para fazer antes das outras, porque o Lucas precisa sair, aí eu não vou saber responder. Tá. Na verdade, a minha pergunta é quão manual é a curadoria de vocês quando vocês conseguem automatizar, assim, quer dizer, não sei, se eu vi que você pode sugerir um perfil, não sei, tipo assim, qualquer coisa que você automatize, você está vulnerável a robôs, e qualquer coisa que você faça torne manual, você está vulnerável a viés, e há limitações operacionais, né? Quer dizer, como é que vocês enxergam essa coisa? Quer dizer, o quão automatizável pode ser conseguir construir uma plataforma de cientistas aí e tal, versus o quanto depende da Luísa estar lá checando e validando cada pessoa. Então, a curadoria ela é manual, e o plano é continuar manual justamente por essa questão de quem está entrando. E aí o que você falou de ter viés e de ser mais trabalhoso / ineficiente é verdadeiro, assim. Então, o mais difícil, na verdade, foi botar de pé essa lista inicial. Então, o que a gente fez foi botar de pé uma lista inicial, e aí, acho que eu não expliquei essa parte, porque eu estava com medo de estourar o tempo da Luísa, mas o que a gente faz, basicamente, como a gente partiu do Twitter, a gente fez a lista inicial a partir do Twitter, e aí cada perfil que é sugerido ou que a gente encontra e inclui, a gente coloca para capturar os tweets pela API gratuita do Twitter para ir alimentando essa nossa base de dados. Então, sim, é manual, porque justamente a gente faz algumas checagens do tipo sobre o que essa pessoa está falando no Twitter. Porque às vezes você tem um professor universitário que, no fundo, ele não está falando sobre a área dele no Twitter. Ele está falando sobre os amigos, sobre a vida pessoal dele, ou então só fala só sobre política. Não é um problema falar de política, mas se ele fala só sobre política, não fala nada sobre a área dele, ele deixa de ser um perfil interessante para os fins da ferramenta. Então, sim, nesse aspecto ela é integralmente, a curadoria é integralmente manual e continua, mas a gente está num ponto de que isso é relativamente tranquilo, que a gente consegue alimentar, só que a gente demorou alguns meses para construir aquela base com o Google Scholar, toda redondinha, igual ela está hoje. Inclusive, alguns Google Scholars, então, a gente fez uma captura dos links do Google Scholar também para facilitar, só que isso foi uma das coisas que deixou, que é uma das, entre aspas, vulnerabilidades no nosso mapeamento. A gente tem falsos negativos, né? A gente tem pesquisadores que estão na lista sem um Google Scholar preenchido, mas é porque quando a gente fez a busca automatizada, a gente não encontrou o Google Scholar. Seja porque o nome está levemente diferente no Twitter e no Google Scholar, seja porque alguns, de fato, não tem Google Scholar. Né? Isso está limitado a Brasil, português ou... Não, a gente tem... Então, a ideia da ferramenta originalmente, ela era uma ferramenta voltada para o público tanto brasileiro quanto internacional. Então, a primeira versão era totalmente em inglês, a gente não tinha uma versão em português, mas tinha pesquisadores brasileiros e de outros países do mundo, principalmente Estados Unidos. Muitos Estados Unidos e Inglaterra, mas principalmente Estados Unidos. Só que a partir dos meses a gente foi vendo o comportamento de uso, de onde vinha o tráfego, e em seguida depois a gente fez um questionário com consumidores, né, da plataforma, né, pessoas que usam a plataforma, e a gente viu que a maior parte do público era de jornalistas brasileiros, e não jornalistas, mas brasileiros, então a gente fez essa mudança, essa reorientação de foco, colocando a ferramenta em português e os tweets, né, o default para tweets em português. E aí o foco principal é encontrar contas de brasileiros, ou também de portugueses, né? Tem alguns portugueses mas acho que a gente não tem nenhum africano na base. Legal. Legal. Eu tenho uma pergunta, na verdade, que é uma pergunta que muitas das provocações ficaram sobre encontrar pesquisadores para falar sobre um tema. E eu queria saber como que isso acontece na prática hoje, assim. Dentro da Folha, dentro do jornal USP, existem bases de pesquisadores a serem chamados, né, que levem em consideração quem já falou antes ou quem já falou depois. Existem coisas informais nessa linha, né? O Marcelo Leite sabe com quem falasse para falar de psicodélico, por exemplo.
Ou existe uma lista, assim, de surgiu uma coisa sobre a ayahuasca, tem que falar com tal pessoa? Tem alguma coisa formalizada desse tipo? Olha, eu vou falar só por mim, assim, a gente não tem um banco de fontes, assim, sistematizado. Bom, primeiro que a parte de ciências do Jornal da USP é primordialmente voltada para falar de pesquisas da USP, né? Tem a parte de atualidades, que é outra editoria, que às vezes se põe um cientista da USP para comentar pesquisas ou coisas da ciência, que não sejam nada que ele produziu, mas a nossa parte do Jornal da USP é principalmente para divulgar pesquisas da USP, né? Então, a gente vai atrás do que está rolando e vê o que pode ser mais interessante, o que é mais forte, vai atrás de publicação. E tem pesquisadores também que são meio que medalhões, líderes de laboratório, então líderes de núcleos, então a gente, né, tem que ficar sempre de olho nesse pessoal, porque eles sempre estão com algum projeto grande, ficar de olho no que está acontecendo, mas não é uma coisa sistematizada, não. Olha, não sei como é que é hoje em dia, eu já faz alguns anos que eu não trabalho na redação direto, na editoria de ciência, trabalho mais de casa, mas no tempo que eu estava lá regularmente, era editor, tive 2 períodos como editor de ciência da Folha, a gente tinha no índice permanente, que a gente chamava lá, enfim, um índice que não era reciclado no processador de texto da Folha, um arquivo permanente que todo mundo, todos os repórteres e redatores e editores da editoria de ciência tinham um compromisso de ir colocando os dados ali de pesquisadores, uma coisa bem simples, basicamente nome, especialidade, telefone e endereço de e-mail. E funcionava razoavelmente bem. Hoje, dependo da minha própria agenda, enfim, que é acumulada aí ao longo de algumas décadas de telefones, e se peço ajuda de colegas quando preciso ou localizar alguém ou localizar o celular ou o endereço de e-mail de alguém. Bem artesanal mesmo, bem precário, porque, como eu já disse, diretório de pesquisador de universidade brasileira e currículo Lattes, pelo amor de Deus, é um atraso de vida. Qualquer universidade americana, você abre, tem lá um índice de faculty, você põe o nome do cara, você chega na hora no nome do telefone, no número do telefone do escritório e no nome da secretária, inclusive. Batata. A maior parte das universidades no Brasil não se faz isso. Como eu disse no começo, os caras querem se esconder de jornalista, têm medo de jornalista. Aliás, não todos, né? Já tem vários que aprenderam o caminho das pedras e sabem que ele vai ser mais citado se ele aparecer na imprensa ou no Sci-Hub. Dito isso, você tem a universidade, você também não tem o diretório central, né? Então, assim, faz falta. Jaqueline, você queria comentar também? Sim, eu ia falar que a Bore tem o equivalente de um banco de fontes. É esse o nome, inclusive, que eles têm lá para as frentes que eles trabalham. Então, quem quiser falar sobre Covid, por exemplo, se for um jornalista cadastrado na Bore, ele tem acesso a esse banco de fontes. Até um dos cuidados que a gente tem por lá é de colocar o celular do cientista, porque não adianta ser um telefone onde ele não é encontrado. O tempo do jornalismo, ele é muito veloz, ele é muito rápido. Acho que o Marcelo e a Luísa podem corroborar aqui o que eu vou dizer. Às vezes você tem que conseguir a fala ou aspa desse cara, o comentário, para agora ou para daqui a algumas poucas horas. Então, não pode ser um negócio que vai te tomar muito tempo para achar esse pesquisador para um comentário rápido. Tanto é que quem está muito disponível costuma aparecer mais vezes. Eu já sei de conversas de bastidores, por exemplo, que Natália Pasternak aparece muito porque a Natália Pasternak responde. O jornalista entra em contato e ela esclarece, mesmo que ela não vá ser citada na matéria, ela consegue responder rápido e não falar assim, vamos agendar uma hora e eu vou te explicar todo o meu estudo. Às vezes o jornalista só precisa de um negócio rápido aqui, tipo, explica esse negocinho aqui para mim, para eu colocar meia dúzia de dados, uma aspa sua e adeus. É isso que eu preciso fazer. Então, é um tempo que é um pouco cruel, particularmente como jornalista, como é que eu já fiz isso? A FAPESP tem um jeito legal de entrar em contato, ela tem um formulário, e aparentemente isso vai com estrelinhas e urgente para o e-mail do pesquisador, ele tende a responder. Lattes é um inferno, nada ali funciona, nenhum e-mail funciona, ninguém que está cadastrado num grupo de estudo do Lattes responde, é muito raro. Então, eu costumo usar as minhas habilidades de stalking para fins profissionais. Então, eu acho o nome da pessoa num lugar, eu vou no LinkedIn, vejo se tem o dado dela lá e mando uma mensagem no LinkedIn, acho no Twitter e mando uma DM, circula entre os amigos, então você vira mesmo um caçador de alguns cientistas, especialmente para materiais que eu tenho tempo para trabalhar. Quando eu tenho tempo para trabalhar, eu consigo fazer esse processo de stalker. Nossa, Jaqueline, então a gente precisa fazer uma rinha aí de stalker, porque, nossa,
Eu acho que eu tenho um super doutorado em encontrar contato de pesquisador. Às vezes ninguém encontra, eu faço uma cruzamento de stalking lá que eu acabo Quem que encontrando. conhece essa pessoa no meu LinkedIn que tá com 3 contatos de distância? Vou perguntar para fulano, para ciclano, para Beltrano, até chegar naquele contato. Então, assim, até a Giovana, acho que ela já falou aqui das assessorias de comunicação, ela até tinha falado lá em cima, nem sempre elas ajudam. Às vezes, elas mais atrapalham do que ajudam, inclusive, porque às vezes a assessoria decide que aquele pesquisador não é o porta-voz para aquele assunto, ou ele não está disponível, eu vou avisá-lo e vou te retornar. E às vezes a gente não tem esse tempo do vou avisá-lo e vou retornar. Então, tem um lado que eu acho que falta também de transparência. Talvez os media trainings desses cientistas possam incluir um pouco do como o jornalismo acontece. Como é feito o seu jornal, como é feito as suas notícias. Porque eu acho que eles não entendem ou não conhecem esse processo para saber o porquê dessa velocidade, o porquê dessa pressa, entre outros detalhes. Só ia fazer um comentário sobre isso, na verdade, porque essa conversa de agora tornou mais claro para mim o comentário do Marcelo no início, sobre a nota para o cientista do quanto ele responde rápido e tal. E essa é uma pressão que não existe no mundo acadêmico, assim. Você está acostumado a mandar e-mail para o professor e responder na semana que vem, ou algo assim. Então, enfim, são realidades muito distintas, eu acho. Tudo bem, a pessoa tem direito de não responder também, assim, não é como se fosse... enfim, você pode estar no tempo que não dá para responder na hora. Isso que eu ia falar também, Bé, a gente também consegue. Bom, eu estou no meio dos dois lados, aí eu também consigo ver que... o problema é que isso é muito frequente, vamos dizer assim. Se houvesse uma variabilidade, né? Tem bastante gente que responde rápido, tem bastante gente que agora está ocupada e não responde. A gente ia conseguir se virar e ir atrás de outro, né? O problema é que talvez tenha uma quantidade grande ainda de pessoas que não estão muito, talvez não estejam muito dispostas, ou estejam dispostas, mas enfim, a gente não encontra essas pessoas. Não, o problema é falha, tipo assim, as pessoas podem não responder e tudo bem, assim, não um defeito de caráter, mas são pessoas pouco úteis para o jornalista que quer uma aspa para daqui a algumas horas, assim, então. E só eu ia comentar, assim, na verdade, isso não é um problema dos, sabe, assim, achar contatos acadêmicos é um problema para os acadêmicos também, né, assim, sabe, às vezes achar um e-mail, você sempre acha, mas, assim, envolve, cara, entrar no PubMed, no Google Scholar, achar um artigo que a pessoa seja autor correspondente, achar o e-mail, é um processo, às vezes, de uns 15 minutos, assim, para você achar um e-mail acadêmico, né? E talvez não precisasse... E tem um lado também da velocidade de resposta. Não sei se a experiência do Marcelo e da Luísa é semelhante à minha, mas quando você procura um pesquisador gringo, em geral, os estrangeiros, eles respondem mesmo para falar que não podem falar, ou que não é um assunto deles, ou para recomendar um terceiro. Olha só, esse assunto, não estou com tempo, fala com fulano. Esse não é a minha especialidade, procura ciclano. No Brasil, a gente fica ouvindo às vezes você não tem nem resposta, se aquele e-mail funcionou, se eu cheguei naquele cientista, alguma coisa assim. Então, acho que tem também mesmo que você não tenha tempo, de repente, se você for responsivo o suficiente para falar assim, sinto muito, não consigo, isso já é grandiosíssimo, assim, eu diria. Mas mudança cultural é difícil, né? Tipo assim, talvez o negócio seja usar a variabilidade que a Luísa mencionou e tentar descobrir os 20% que respondem. E aí, se você conseguir dar a notinha do Marcelo ali e tal, acho que funciona, né? Não sei. Só precisa tomar cuidado. Só precisa tomar cuidado porque você pode cair num problema que ocorre na área de jornalismo econômico, né? Que é você tem, agora melhorou um pouco, mas teve uma época que tinha 5 caras, em geral eram economistas de banco, que pautavam toda a discussão econômica brasileira, né? Porque os jornalistas iam sempre neles porque eles sempre respondem. Então, era um problema isso. Tem que se ampliar o máximo possível o leque. Você precisa ter mais, precisa ter alternativas, porque tem aquele cara que não responde, então você tenta o segundo. Se não tenta o segundo, você tenta o terceiro, entendeu? Precisa ter uma certa... precisa ser uma base ampla o suficiente, não pode ser só os 20, tem que ser aí os 20%, pelo menos. Pedro, depois Michele. Eu tinha um comentário... trazendo, sei lá, um pouquinho de alguns problemas que existem com a ideia de consensômetro, né? Eu acho que é bem interessante você conseguir medir, né, tipo, o número de pessoas que concordam ou discordam com diferentes informações, mas tem um problema grande que é usar só a quantidade de pessoas falando alguma coisa como o critério para estar certo. Pode ser meio democrático no sentido de, a maioria que está votando, mas a maioria pode estar claramente errada. E, além disso, você pode ter um viés de atividade. Então, dependendo do fórum que você está usando, você vai ter uma demografia, um recorte da população que vai estar falando muita coisa errada, mas naquele fórum parece que claramente está certo.
Então, um dos jeitos de você tentar ajudar com isso, fóruns costumam usar sistemas de reputação, né? Então, você tem pessoas que pesam mais ou menos porque muitas pessoas concordam com essa pessoa ou discordam, etc. Então, você tem de incluir alguma medida de qualidade assim, e não pode ser só quantitativo, tipo, número de... Sei lá, eu escrevi bicarbonato errado de brincadeira no chat, só registrando também. Mas, enfim, Só para fazer a réplica aqui, a ideia do Google Trends era mais uma ideia de visualização, gente. Por favor, não levem ao pé da letra, era mais uma ideia do que eu imaginava que seria possível de fazer visualmente. Agora, como a gente vai demonstrar um consensômetro? Aí é uma questão quase que a gente tem que ter uma série de reflexões e questões quase filosóficas aqui do que é consenso, como é que a gente chega no consenso, pesos diferentes, por exemplo, para cientistas que estejam em papers assim, o assado, ou enfim, quando cai um consenso, será que eu consigo mostrar, de repente, ao invés de fazer um consenso em que tem mais votos ou menos votos de um lado, mostrar ele numa linha do tempo, seria uma ideia. Quando que foi que a Terra deixou de ser plana e virou redonda de novo? Porque se eu colocar a Terra plana hoje no Google Trends, a Terra com certeza é plana, entendeu? Ela não é redonda, porque o tanto de dimensões que tem lá é muito maior. Por isso que aquela é uma ferramenta que não serve para esse fim. Eu tinha pensado muito mais na ideia de como visualizar isso para o público. Eu diria que não é quase filosófica, é completamente filosófica, assim, tá? A gente poderia falar o dia inteiro aqui e tal. E só fazendo enfim, um comentário que eu fiz por e-mail já para os internos aqui e tal. Mas ao invés de falar de consenso, o consenso de que o tabagismo causa câncer e que vegetais previnem doenças, eu acho que são consensos, ambos existem, assim, e tal, mas assim, não são consensos iguais, assim, e tal. O consenso de que a Terra é redonda não é o mesmo consenso de que comer carboidrato melhor comer gordura, que existia tanto agora está até meio caindo, né? Assim, consensos tem graus de incerteza também, né? Imagina o consenso do ovo, né? Sobe é bom, desce é ruim. Sobe é bom, desce é ruim. Exatamente o que você poderia mostrar. Mesmo o consenso da máscara que você mencionou, que acho que nesse momento é um consenso, assim, e tal, a evidência é super complicada, porque, assim, não é uma coisa facilmente mensurável, assim, e tal. Então, assim, não acho que seja o consenso mais certo do mundo. Óbvio, você deveria usar, porque, enfim, os reveses são mínimos e tem uma base, enfim, acho que uma base teórica por trás e para a gente acreditar que faz todo sentido, assim, e tal. Mas, assim, a evidência empírica ainda é esparsa, assim, digamos assim. Então, assim, tem questões de enfim, não é só consenso, né? Tem consenso que tem mais dados, a gente tem pleno consenso que a Terra é plana, e tem consenso que até a galera meio concordou isso aqui. Talvez a gente usar o fact-checking como base, né? O fact-checking, ele não fala mentira, às vezes ele fala impreciso, exagerado, de repente pode ser um caminho, sabe? Ao invés de dizer consenso ou não consenso, é criar escalas. Tô pensando junto aqui com vocês, gente. Vocês falaram para propor problemas, eu tentei propor uma solução, mas de repente é meio que, esse é um consenso impreciso, não temos evidências. Esse é um consenso exagerado, isso não é possível. Eu vou voltar para o fact-checking depois aí, Micheli. Oi, gente, boa tarde. Eu acho que a gente falou de coisas muito importantes hoje. Essa questão de você localizar as pessoas dentro da universidade. Eu estou dentro de uma universidade, aqui na UF, na Federal Fluminense, você não encontra. Só que eu vejo assim, algumas questões, né? Uma falta de vontade de gestão, porque é uma questão de gestão. Você tem que saber, dentro da própria universidade, quem tem competência no quê. E isso não acontece. Supostamente, a minha universidade tem páginas para cada pesquisador. Quando eu entro lá, eu mesma não consigo atualizar a página. Lá tem um link para o meu currículo Lattes. Se eu quiser deixar o meu celular ali, quiser deixar um e-mail que eu consulto mais, eu não tenho essa disponibilidade, né? E eu acho que isso é um problema que representa a falta de transparência que nós temos, porque se a gente quisesse uma gestão transparente, a gente colocava as pessoas à disposição, tanto para o jornalista, como para os alunos que querem se candidatar para uma pós, para conhecerem os projetos de pesquisa dos professores. Então, isso é tudo muito difícil. Por outro lado, largar isso na mão dos próprios pesquisadores é um risco altíssimo, porque a gente não tem saco para atualizar nem o Lattes. Você vai falar, preenche mais isso. Amigo, eu tô com uma nenê aqui deitada no meu colo, entendeu? Aqui enquanto eu acompanho. É um desafio. Você tem que me dar, falar assim, olha, cara, isso vai ser tão legal, você vai ganhar aí uma caixa de chocolate maravilhosa no final do dia para você preencher isso aqui, entendeu? Você tem que me dar uma bonificação qualquer para eu conseguir cadastrar e deixar aquilo atualizado. Ou investir numa assessoria de comunicação da universidade, mas que seja séria, que realmente queira comunicar,
né? São muitas barreiras e eu vejo que são barreiras de gestão da universidade. Não vejo como falta de vontade dos pesquisadores de quererem que a gente não queira ser acessado, né? A gente até quer, às vezes a gente não consegue responder, eu estou dando aula, meu telefone toca, estou dando aula, não posso, né? Desligo, né? Então tem essas questões. É claro que manda uma mensagem, você vai ver dali meia hora, 5 minutos você responde. Mas eu acho que é muito também um problema de gestão e de uma falta de vontade de ter transparência aqui nas nossas instituições, nas brasileiras, né? É isso, gente. Obrigada a todos aí pelas ideias. Um projeto bem low-tech é uma campanha, coloque seu e-mail no Lattes, né? Isso facilitaria bastante a vida das pessoas. O meu tá lá e tal. Eu acho que muita gente faz isso ali, tal, no textinho de apresentação, não tem um campo, mas assim, é fácil de colocar ali e tal. Dá para fazer uma campanha de conscientização. E mais perguntas, gente? Camila e Giovana estavam comentando aqui no chat. Alguém quer... Não? Eu vou levantar um assunto que está todo mundo falando aqui no chat, só porque eu estou envolvida com ele academicamente, que é o ponto de você dar pontinhos para os pesquisadores que conversam com a mídia, né? Tipo, valorizar de alguma maneira isso. Eu acho que essa é uma questão realmente que, se não está em discussão, deveria estar, assim, pelo menos nos meus ambientes, está em discussão bastante como é que a academia poderia valorizar, porque se não existe essa valorização para o cientista, ele também não tem interesse em fazer isso. Até aqui em conversas internas da Bora, a gente comenta muito como é diferente falar com um pesquisador gringo, porque ele precisa e ele valoriza falar que ele saiu numa mídia X internacional e isso vai contar pontos para o financiador do projeto dele. Então, acho que isso também é uma questão que talvez fuja do alcance aqui do projeto do No Budget Science, enfim, porque é uma questão de política pública quase, né? Tem que definir que isso vai acontecer para que isso aconteça no futuro, é mais estrutural, mas acho que é bom ter isso em mente, assim. Então, estão todos corretos e eu endosso. Eu acho que o que a gente estava conversando mesmo aí no chat, enquanto rolava a discussão por áudio, que era um pouco sobre isso, que não tem essa valorização dessa participação do pesquisador na mídia, diferente de outras pesquisas como os estrangeiros, por exemplo. A gente submeteu um projeto há pouco e uma das questões que eles pediram para incluir era como a gente divulgaria isso para a sociedade. Se teria participação, divulgação por meios... E talvez isso favorecia, né, até mesmo os programas que contam as publicações como pontuação para o professor, para melhorar a qualidade do programa em si. Então, talvez isso fosse um incentivador a mais, né, contar a pontuação para esses pesquisadores, para que eles quisessem, então, participar mais, talvez, e talvez mais ativos, né, que é o caso que vocês comentaram a respeito do tempo de resposta. Em defesa das instituições, acho que o CNPq fez um esforço para incluir divulgação científica no Lattes. Acho que os INCTs cobravam, assim, existiu essa cobrança de altas esferas nos últimos tempos, assim, e tal. Mas, assim, de novo, assim, como é que a cobrança chega e até ser incorporada na cultura, e foi muito em cima de divulgação, né? Acho que, assim, não foi, acho que falar com a mídia é uma outra coisa ali e tal. Mas, assim, acho que divulgação científica é uma coisa que a gente incentivou nos últimos tempos, publicamente, assim, e tal. Se funcionou, não sei, acho que são dados... Em alguns casos, eu vou fazer aqui o advogado do diabo só para criar discordância, porque acho que a discordância que gera debate. Então, contra consenso, a pessoa que trouxe a ideia do consensômetro é contra o consenso. Mas, enfim, o Átila, por exemplo, eu escolhi de objeto de estudo exatamente por isso. Ele teve uma série de pendengas com o FAPESP, por exemplo, porque ele estava fazendo uma divulgação no YouTube. Então, não era nem falando com mídia, assim, a gente não precisa nem necessariamente falar, conversem com jornalistas, mas façam algo, sabe? Façam um infográfico, preencham a Wikipedia com o seu material de pesquisa, enfim, com os dados que vocês descobrirem. Tem uma série de maneiras de fazer que são mais low profile, porque quando você levanta um pouquinho mais a cabeça, de repente você pode perder sua bolsa. Então, eu entendo que também existem uma série de riscos para os cientistas ali do outro lado. A FAPESP não achou bacana a Átila tá ganhando, sei lá, umas moedas do YouTube, seja lá quanto que ele ganhava, ele precisou justificar, pegar 3 cartas, assinar em 5 vias, para defender o projeto de divulgação científica dele na época. Então, acho que tem algumas questões aí. Está melhorando? Talvez esteja, mas acho que ainda tem bastante caminho para andar também. Mas aí a questão acho que é monetização, né? Quer dizer, não sei se o YouTube em si, sei lá, acho que a divulgação não pega mal, assim, então acho que talvez, enfim, não sei, me parece que é uma questão de público privado, etc e tal, que é uma questão talvez maior e mais complicada, não?
No caso específico do Átila, foi uma questão da FAPESP falar que isso não era dedicação exclusiva. Se ele estava se dedicando para um canal do YouTube, ele não poderia se dedicar exclusivamente para pesquisa. Então, a coisa é um pouquinho mais embaixo. Então, se fosse só uma questão de público e privado, low profile, pessoas que querem vamos dizer assim, expor na mídia, eu acho que é uma questão bem particular mesmo, e cada cientista pode escolher. E tem várias maneiras de fazer sem aparecer também. Acho que não precisa estar na TV para ser reconhecido. É um bom jeito, mas não é o único jeito. Aproveitando essa questão, um pouco parecido com o tema que eu falei, a questão de pesquisadora mulher não querer falar, isso é até tema de estudo, né? Eu outro dia vi um evento que era dicas para conseguir que a fonte feminina fale com você. Não sei se você viu isso, Jaqueline. Qual parte? Desculpa, eu me perdi aqui lendo no chat. Dicas para que a pesquisadora feminina fale com você. Era em inglês, eu estou traduzindo, mas, enfim, o evento não era cheguei esse. A cruzar. Que tem uma newsletter que é para ciência da comunicação, para jornalista de ciência, né? E ela colocou esse curso aí. Curso não, workshop, sei lá. Para vocês verem o tamanho do problema, que é grupos não majoritários não aparecerem, né? A gente tem esse problema enorme aí no Science Pulse, que a gente tentou resolver um pouco da questão feminina, e a questão dos negros a gente não sabe nem como começar a abordar, quer dizer, estamos começando, mas, enfim, eu lembrei disso agora, porque, desculpa, a professora que estava falando, ela acho que fechou a câmera, eu não vou saber qual é o nome dela, porque tem um monte de gente aqui. Eu? Michele. Olha o problema que você tem que fazer um workshop para convencer, na verdade, para o jornalista saber como conseguir fazer a fonte mulher falar. Eu sei porque eu já, assim, isso realmente, na minha experiência, quando eu fazia mais matéria, era verdadeiro. Eu tive uma meta pessoal de inserir mais mulheres nas minhas matérias e eu tinha dificuldade de atingir essa meta. Talvez por causa desse neném aí também, né? Mas acho que isso não é a maioria, porque assim, né? Nem todo mundo está no puerpério, ou sei lá o quê, no que fase que você está, cuidando do filho. Mas, enfim, talvez também pelo excesso de atividades. Mas olha só, acabei de colocar aqui, eu não respondo DM de LinkedIn e Instagram, de quem não é meu contato, porque, infelizmente, eu sofro assédio, entendeu? Outro problema grande. Então, é um problema grande. É difícil. Eu não sou a única, converso com os meus amigos, com meus colegas, não sou a única, né? Então, é geral, é difícil contatar. Então, por isso que a gente tinha que investir, de fato, em canais oficiais das universidades, porque eu acho que todos ganham. Ganha o jornalista, ganha a sociedade, ganha o pesquisador, que vai ter sua divulgação, né? Eu não vejo problemas em divulgar. Essa que é a questão. Eu vejo um problema de gestão. Eu acho que tem só um problema a mais, só completar aqui, Marcelo, um problema a mais em relação à mulher é que, assim, a mulher ela não aceita falar se não for exatamente a área de especialização dela, muito ali focada. Não, isso não é a minha área. Já passei bastante por isso, e daí ela indica um colega homem. E, às vezes, os colegas, entre os homens que eu procuro, eles não têm essa restrição tão grande, porque eles talvez tenham mais segurança, né? Tem a questão psicológica e sociológica, que, enfim. Só para trazer para a discussão, que, assim, tem um monte de coisa que atravessa aqui, que... vou dobrar aqui a aposta da Luísa, porque... Puxar a brasa aqui, porque vocês pararam de falar de grupos excluídos, vocês estão falando só de jornalista querer encontrar pesquisador. Eu quero botar os grupos excluídos para aparecerem também. Vai lá, Jaqueline. Desculpa, o Marcelo queria falar também. Eu vou só fazer um comentário aqui para dar, vamos dizer assim, um upvote aqui na Luísa. Eu acho que esse é um ponto mesmo de que talvez o que a gente possa pedir sei lá, tem a questão administrativa, mas também de um pouco mais de media training, talvez, para as mulheres, para entender como é que elas podem responder, porque as perguntas dos jornalistas, elas vão vir difíceis, elas não vão vir fáceis, elas vão vir pedindo para você fazer conexões que não são as mais tradicionais no meio acadêmico. Como é que você pode responder isso sem falar uma besteira? Eu acho que isso é uma questão de treinamento mesmo, de fazer um media training, de ter uma assessoria nesse aspecto, porque realmente essa situação de eu procurar uma mulher, ela falar isso não é minha área, toma esse nome desse outro pesquisador, e aquele outro pesquisador topar falar,
E aí o que ele faz ele se apoia em algumas muletas. Olha só, isso não é a minha área de pesquisa. O que eu posso dizer da minha opinião não acadêmica? Então ele se protege do jeito que ele pode na hora de dar entrevista ali, mas ele fala sobre o assunto. Enquanto as mulheres, talvez, a ideia do você não recusar um microfone, mesmo que você não esteja muito seguro, sabe? Ou você busca segurança, ou você busca ajuda, mas não recusar. A gente faz o possível aqui, mas eu acho que o ponto da Luísa tem todo sentido. Passar para o Marcelo. O Marcelo tá sendo bloqueado pelas mulheres aqui, rolou uma vingança. Não, disciplinada. Eu sou virginiano. Vingança não, reparação histórica. Estou disciplinadamente aguardando a minha vez. Não, só reforçar o que vários e várias falaram aí. Eu acho que tem um problema institucional mesmo. As universidades, institutos de pesquisa, de um modo geral, no Brasil. Instituto de pesquisa, nem sempre o pessoal do INPE é mais do INPA também, tem mais o do Guild, já teve gente boa que passou por assessoria de imprensa e fez trabalho bom nesse sentido profissional, né? O problema é que a maior parte das assessorias de imprensa de universidade estão viciadas no padrão de que estão ali para promover a instituição e, quando não, o próprio reitor, né? E não fazem divulgação científica, não divulgam de fato a produção, divulgam eventos, inaugurações, convênios e tudo aquele monte de coisa que não interessa para ninguém, a não ser para a própria burocracia universitária. Eu acho que, pensando em soluções não tecnológicas, talvez o serrapilheiro ou alguém devesse pensar em formar uma espécie de força-tarefa evangelista mesmo, missionária, para ir de universidade a universidade para ensinar que tem... mirem-se no exemplo das universidades europeias e americanas, entendeu? Vejam o trabalho profissional que eles fazem de divulgação científica de alto nível. Só para citar um exemplo, uma universidade que eu visitei muitos anos atrás, quando o Nicoleles ainda não era a pessoa controversa que ele é hoje, a Duke, eles tinham um cara super, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas era um jornalista narrativo de 4 costados, que era o chefe da assessoria de imprensa. Os releases que os caras produziam eram melhores que a maior parte das reportagens de ciência que você vê em jornal brasileiro. Quer dizer, é um investimento que tem que ser feito em divulgação científica e alguém precisa convencer esses caras. O problema é que existe essa cultura ou incultura, se você quiser, na universidade brasileira, de que quem aparece muito é suspeito, entendeu? Está querendo fazer autopromoção. Até acontece, está cheio de gente que faz autopromoção. Mas se o cara está dando informação para o público, como eu acho que a informação é obrigação dele fazer, sei lá, deixa para lá a inveja alheia, a ciumeira, o mau caratismo dos colegas, dos pares deles, deixa para lá e segue em frente. Mas eu acho que falta mesmo um trabalho de convencimento e media training. Eu também já participei de um media training feito com pesquisadores da área de conservação. Era um congresso interno da Conservation International, lá em Foz do Iguaçu. Trouxeram uma americana, ela se chamava Nancy Barron. É uma pessoa que foi pesquisadora, acho que era bióloga, largou e foi fazer media training de pesquisador. Tinha todo um curso desenvolvido com técnicas. Ela tinha uma folhinha de papel que ela ensinava a fazer uns quadrantes com um oval no meio. No oval era para a pessoa dar a entrevista, né? Nesse oval ela punha o tema principal, a mensagem central que ela queria passar, e daí tinha a questão de grana, a questão de impacto social, a questão de futuros desenvolvimentos, para a pessoa fazer anotações e ficar com aquela folhinha na hora que ela está dando a entrevista, porque aí lembrar sempre de voltar na mensagem central, porque para jornalista você tem que repetir várias vezes, porque senão ele não vai entender o que é o principal do ponto de vista do pesquisador. E está preparado também para responder aquelas perguntas que sempre vêm, né? Que é o e daí, né? Qual a aplicação disso? Quanto custou? Né? Essas coisas que a pessoa precisa aprender a dar entrevista mesmo e passar a mensagem que ela quer passar, que o pesquisador quer passar, e não aquela que necessariamente o jornalista quer ouvir, né? Porque muitas vezes o jornalista chega com uma tese pré-concebida e quer só a declaraçãozinha para confirmar a tese que ele quer publicar no jornal, e precisa ter uma palavra de autoridade para ancorar
essa tese, que nem sempre é a correta, né? Aliás, muitas vezes não é mesmo. Mas, enfim, eu acho que precisa ter... Solução não tecnológica é fazer evangelismo pró-divulgação científica nas instituições de pesquisa do Brasil. Eu concordo bastante com o Marcelo. Acho que o Andrés comentou ali, essas assessorias de comunicação social das universidades não são um canal. Eu tenho a impressão, concordo com você, assim, acho que elas são feitas para divulgar a instituição, mas elas não têm os canais com os pesquisadores dentro da instituição, que no caso, num lugar como a FRJ, são, sei lá, milhares, né? Então, assim, você tem que ter um sistema organizado de chegar nas pessoas, e não tem. A minha experiência de tentar divulgar coisas via assessoria da universidade não foi boa, assim, e tal. E de novo, eu concordo, acho que a institucionalização é um pouquinho o caminho, né? Quer dizer, se só tem 20% que falam, e esses 20% são homens e brancos, não sei o quê, mas mais do que isso, quer dizer, o recorte transcende gênero, né? 20% é quem quer falar, e quem quer falar não necessariamente é quem deveria falar e tal. E eu concordo, sabe, às vezes quem quer falar é gente saliente que quer dar muita opinião sobre coisas que não entende também, assim, e tal. Então, assim, tem uma marginalização que claro, acaba abraçando os recortes de gênero de gente que talvez se sinta menos segura para falar, por questões históricas, mas que também, cara, assim, sabe, isso é uma questão maior sei lá, quem a gente está ouvindo, quem a gente não está. E se você deixar o processo correr organicamente, eu tenho a impressão que as pessoas salientes vão emergir sempre ali e tal. Então, assim, talvez tenha que ter uma curadoria humana de verdade, assim, e tal. Pô, se a gente quer ouvir um grupo diverso em que a gente confia, não sei o que e tal, alguém tem que estar fazendo quem é que a gente vai atrás ali e tal. E acho que a assessoria de imprensa da universidade seria um canal super bom, assim, com alguém, mas assim, de novo, acho que uma ideia de projeto é o primeiro congresso dos assessores de imprensa, enfim, vamos falar sobre o assunto ali e tal, porque é uma galera que não se fala, né? Acho que entre si, assim, tá, os assessores de imprensa de universidades, e os pesquisadores, e os jornalistas, assim, tá, botar essa galera junto. Não sei, só me ocorre. Aqui na Bore a gente tem discutido bastante o como a gente consegue ajudar nesse aspecto, né? Então a gente está levantando aqui bem em off para vocês, apesar de eu saber que isso é uma live, mas a gente está vendo o que a gente pode fazer para ajudar em termos de cursos, em termos de formação, de workshops, quer dizer, será que a gente consegue passar o que a gente tem de experiência ou de habilidade nesse processo para que os cientistas também consigam se posicionar? A gente sabe fazer as perguntas difíceis, mas a gente também sabe identificar quem sabe sair com elegância e inteligência das perguntas difíceis. Então, acho que tem algo que a gente pode compartilhar e parece que é uma competição, né? Quando a gente fala jornalistas e cientistas, parece que são duas pessoas em pontas diferentes da corda que estão puxando para lugares diferentes, mas eu acho que existe um lugar onde pode haver uma colaboração e uma parceria por ali. Mais perguntas, gente? Senão, eu queria talvez chamar de volta a questão do consenso ali, que eu acho que é legal, achei grande, a gente não vai resolver aqui e tal, mas como é que vocês enxergam isso evoluindo? Acho que teve uma postura, a postura da mídia mudou um pouquinho, assim, e tal. Acho que a gente tinha essa coisa de ouvir os dois lados, depois acho que a gente virou fortemente com todo esse trabalho de como a confusão e a controvérsia foram usadas de maneira indevida para, enfim, aquecimento global, tabagismo, etc. e tal, de tentar chegar qual é o consenso. Eu tenho a impressão pessoal aqui, que a gente está virando um pouquinho para o lado contrário, assim, né? Tipo assim, sei lá, a gente já tem consenso. Para a Covid, a gente começou a gerar consenso muito rápido sobre coisas assim e tal, quando a gente tem, enfim, pouca certeza da maior parte das coisas, assim, e tal. E eu não sei, eu vejo com um certo receio, assim, essa coisa de agências de checagem de fatos se aventurarem a opinar sobre hipóteses científicas, tipo assim, sei lá, hidroxicloroquina funciona para tratar Covid, assim. Não é um fato, né? É uma teoria, é uma conjectura, é um modelo do mundo, tem zilhões de evidências pró, contra, não sei o que e tal, etc. Me parece que está fora do esforço, enfim, não parece uma coisa que está no escopo do fact-checking, como fulano falou isso aqui e tal, ou uma madeira de piroca existe, ou, enfim. Não sei como é que vocês veem isso, assim, e tal. E eu acho o tema do consenso super fundamental, assim, mas a gente tem que, não sei, assim, sei lá, vocês não veem um risco de qualquer ferramenta que tente gerar consensos acabe gerando certezas algorítmicas, e que tem rolado, inclusive, também, né, sabe? Acho que o YouTube tem filtrado parte de debates científicos sobre o Covid, porque não, isso aqui é fake news, mas, pô, daqui a pouco, sei lá, pô, é uma máquina falando, né? Então, assim, não sei, como é que vocês enxergam os riscos potenciais do consensômetro, assim? Olha, eu pessoalmente acho o consenso uma coisa importante ao mesmo tempo e complicada. Acho difícil e acho que para jornalista pode ser uma coisa perigosa, porque eu acho que o papel do jornalista se for o caso, ir contra o consenso, né?
Essa é uma questão. Consenso científico, a gente sabe que muda, primeiro. E não é uma questão só quantitativa. Durante anos, as pessoas citavam aquele dado que eu acho que era 93% dos pesquisadores e climatologistas do mundo corroboram o aquecimento global antropogênico e a mudança climática, etc. E tal. Sempre existe a possibilidade de que os 7% estejam certos, né? E assim, não é por aí. Eu acho que consenso científico é algo que você tem que obter informação sobre ele, de qual é o estado da arte da ciência, e cabe ao jornalista também exercer um juízo de valor acerca disso, entendeu? Quer dizer, eu sou uma pessoa que há 30 anos, 20 pelo menos, escrevo sobre mudança climática porque me convenci de que era a melhor ciência, quando ainda nem era consenso. De fato, havia ainda vozes importantes ali. Enfim, já estavam financiados pela indústria do petróleo, etc. e tal, mas, de algum modo, havia algum debate, ainda que localizado, algumas questões bem específicas, a estratosfera, o papel das nuvens, o ciclo solar. Quer dizer, tinha algumas questõezinhas ainda que o próprio IPCC ainda não descartava completamente, mas exerci um juízo de valor mesmo. Quer dizer, procurei me informar o máximo sobre aquele assunto e tirar uma conclusão de qual era a direção correta, mas não deixa de ser uma aposta, né? E, às vezes, você vai contra o consenso. Por exemplo, todo o oba-oba em cima da genômica, quando o projeto Genoma Humano foi publicado, eu via que tinha um exagero ali por trás e me custou muito, e transgênicos também, me custou muitas fontes o tipo de posição que eu assumia, por exemplo, nas colunas, né, que eram colunas de opinião. Me custou muitas fontes. Tem gente que até hoje, na FAPESP, por exemplo, me odeia por causa de algumas coisas que eu escrevi sobre genoma e sobre transgênicos. Porque você não pode renunciar a esse papel de questionador do que aparenta ser um consenso, como havia um consenso pró-genômica na FAPESP, por exemplo, nos anos 2000, ali no começo dos anos 2000. Genômica por atacado, né, quantidades, comprar um monte de sequenciadores, toda aquela coisa de ciência por atacado, ou ciência por hipótese, que nem falou o Brentano uma vez, sem hipótese, né? E, enfim, eu acho que é interessante você ter formas de obter informação sobre qual é, rápida e confiável, sobre qual é o estado da arte e a tendência, mas acho realmente um pouco complicado apostar em consenso, no sentido de que consenso é algo que está dado. Eu acho que na maior parte das vezes não está dado, claramente dado, né? Vou fazer um comentário sobre responder... esse conceito. Desculpa. Pode ir lá, fica. Eu só ia fazer uma provocação em relação ao que o Olavo falou sobre se o jornalista pode ou não pode falar que uma pesquisa é verídica ou não, né? Eu acho que existe vamos dizer assim, um clamor também do outro lado da audiência de ter alguma certeza. Claro que a pandemia expôs isso num nível muito mais forte, quer dizer, esses assuntos não costumavam estar a nível público tão rapidamente, mas como é que você faz, por exemplo, quando meu pai ou minha mãe me manda e fala assim, filha, posso tomar hidroxicloroquina? Vi esse negócio aqui e fala que eu deveria tomar. Então, acho que tem um lado também que o público clama por alguma clareza, né? E o jornalismo tem esse, vamos dizer assim, eu chamaria de quase que não é uma falha exatamente, mas é uma sensibilidade de que ele tem que dar uma clareza muito grande. Tem coisas que não são tão claras. E se você dá uma notícia de não se sabe ainda, fica difícil. Talvez seja o jeito mais difícil do jornalismo ser feito de uma maneira correta, mas fala assim, ainda não temos evidências se você deveria ou não tomar esse remédio, seria o ideal. E eu acho que as agências de checagem, elas estão chegando nessa gradação que a gente está falando muito aqui, né? Quase como se a gente, ao invés de falar sobre uma linha do tempo, ou mais para lá, mais para cá, você vai criando uma matriz ali. Isso tem uma tendência mais correta, tem uma tendência menos correta, mas é um clamor do público mesmo, de saber como é que ele lida com aquela informação. E o jornalista fica nesse meio do caminho, ele tem que tentar traduzir. Para o cientista é muito comum falar, não sabemos ainda, mas para o público ele precisa tomar decisões, né? Como é que eu tomo uma decisão sobre não sabemos ainda se usa ou não máscara? Aí o jornalista tem que falar, tá, olha, não se sabe ainda, mas por via das dúvidas, parece que os riscos são baixos, usa aí. Acaba que é esse o papel que acaba caindo ali para a imprensa. Eu queria fazer um comentário numa linha parecida com isso que está sendo discutido.
tem um pesquisador jornalista chamado David McCandless. Eu vi uma palestra de TED há um tempo atrás. E esse site chamado Information is Beautiful é bem legal. Ele tem vários infográficos. Eu não sei qual a qualidade dos dados, em teoria é bem razoável. Esses aqui eu não sei... enfim, tá, mas eu teria de checar. Ele basicamente plota vários estudos, ele ranqueia quais que são evidência forte ou fraca, e aí você joga evidência para tal droga em várias doenças. É um exemplo. Então, ter algo nesse sentido, né? Só que expandindo para você ter muito mais estudos. Aqui é alguma coisa manual, com, sei lá, algumas dezenas. Existem centenas de estudos em vários campos diferentes. Então, ter curadoria de especialistas dizendo evidência boa, evidência ruim, concorda, discorda, etc. E plotar em infográficos assim fica bem acessível para todo mundo. O IPCC faz isso, né? Passou a fazer em alguns relatórios sobre mudança do clima, ele passou a categorizar cada uma das informações daqueles sumário para formuladores de políticas públicas, que eles chamam, né? O Summary for Policymakers, que é o que a gente acaba usando no jornalismo, daqueles relatórios gigantescos deles. Eles passaram para cada afirmação que eles fazem, sobretudo prognósticos, a colocar o grau de certeza em percentuais e ter uma expressão lá, é altamente provável, seguro, certo? Tem uma série de adjetivos e expressões que eles vão usando justamente para categorizar o grau de certeza e consenso, se você quiser, que há sobre determinada afirmação ou prognóstico. Temos uma discussão, temos um não consenso aqui tal, na parte das agências checagens aqui no chat. Enfim, mas isso talvez seja eu e o Luísa. Eu discordo, assim, às vezes diz que a agência de fatos pode dizer que cloroquina não funciona para Covid. Eu primeiro acho que eu não saberia dizer se funciona ou não, assim, então acho que a evidência para hidroxicloroquina é super grande, de má qualidade, etc. E tal, assim, pode ter um efeito pequeno. Pode, acho que dizer que uma coisa não funciona taxativamente é muito possível, mas independente disso aí, eu acho que não é um fato, né? Sabe, funcionar ou não funcionar, quer dizer, é uma previsão sobre o futuro no próximo paciente, assim, e tal. Você pode dizer que o estudo X ou Y mostrou que não teve um efeito significativo, você pode dizer que o consenso científico diz que, sei lá, sociedades médicas não tendem a não recomendar, mas, assim, funcionar ou não funcionar, eu acho que vai além do que uma agência deveria fazer, não? Não, acho que ela tem que dizer que todos os testes clínicos feitos segundo o padrão ouro mostram que não tem eficácia. Mas não mostram que tem eficácia, eles não mostram que tem eficácia diferente, né? Bom, isso é talvez mais complicado, mas assim, mostram que não são eficazes. Mostram que não são eficazes. Eu acho que não são, acho que não tem essa opinião que mostra que uma coisa não é eficaz. Você sempre está tentando rejeitar a hipótese nua de que, sei lá, você não tem como... Faz um teste clínico, faz o teste clínico, tem o grupo de tratamento, tem o grupo de placebo, entendeu? Ou é eficaz ou não é. Aí não atingir o mínimo ali... Não tem que ser excluído, eu acho que o teste clínico não diz que uma coisa não funciona, diz que você não tem evidência suficiente para dizer que funciona. É o jeito que a estatística funciona, assim, e tal. Eventualmente, tem uma diferença de 10%, 15%, pode existir. É muito difícil dizer que uma coisa não cura 100%. Aí a gente entra numa discussão quase semântica. Que não funciona para o jornalismo, isso. Exato. A gente não vai fazer uma manchete. 200 estudos não randomizados indicam que cloroquina não funciona, que não há evidências que a cloroquina funcione. A gente vai, as nossas próprias fontes chegam para a gente e falam dessa maneira, né? Porque as fontes que sabem conversar mais em linguagem mais simples, elas não entram tanto nessas minúcias. Eu já ouvi de muito pesquisador, não funciona. Nesse caso, gente, eu gostaria de perguntar para vocês como que vocês são influenciados também pela politização desse tipo de dado científico, né? Porque às vezes quando é ciência a gente discute hipóteses, mas quando entra uma questão política, eu nunca vi tanta política na ciência, tanta politização no dado científico. E aí a gente entra já em fanatismo. E os fanáticos não pensam e em muitos casos até tem interesses econômicos junto, né? Políticos. Então aí não sei como que fica para vocês. No caso da cloroquina, eu acho que estão se preocupando muito com o estudo clínico e ninguém foi na base para ver como que funciona. Na história da virologia, a cloroquina é uma molécula sensacional. O descobrimento dos endossomos, por exemplo, vem graças à cloroquina com influenza vírus. Então, a cloroquina para vírus é sensacional. Só que acontece que esses vírus que respondem à cloroquina, eles entram via endossomo e a cloroquina inibe a acidificação de endossomos e por isso os vírus não conseguem sair.
No caso do SARS, já no SARS primeiro já mostraram que ele não entrava via endossomo, ela entra direto via membrana. Então, a cloroquina não faz nada, inclusive pode dar problema, por exemplo, de falta de ferro, né, anemia, coisas assim, porque a gente depende da acidificação para incorporar aminoácidos, para incorporar ferro, para N motivos. É a forma como, depois do endossomo, passa por lisosomo, acidifica e daí se alimenta a célula. Na hora que eu coloco cloroquina, eu tenho esse efeito. Podia ser um efeito secundário da cloroquina, mas já com o primeiro SARS, lá de 2006, já se mostrou que a cloroquina não tinha efeito. Então, o pessoal, o que eu digo, é tudo o que vale o artigo agora, de 2007, 2018, 2019. Ninguém olha para a história. E a história é a forma de enxergar o presente. Então, eu acho que muitas vezes o pessoal está muito preocupado no agora e a resposta está no antes. A ciência é isso aí. Tudo que foi publicado faz parte da ciência, faz parte do conhecimento. E hoje a gente só se interessa em coisas que acontecem nos últimos 2 anos. Os resultados não estão aqui. O resultado científico, vem toda uma história de ciência. É como aceitar uma coisa de evolução sem ter lido Darwin, por exemplo. Então, eu acho que isso aí, no caso da ciência, do periodismo, às vezes do jornalismo, eu vejo isso aí, é muito agora e estão esquecendo das fontes da história. Não sei como que vocês veem isso aí. Olha, eu acho que você tem razão. O problema é que, como você mesmo disse, há uma polarização e uma politização em que esse tipo de informação interessantíssima, como a que você trouxe, eu não conhecia essa questão do endossomo, esse tipo de explicação, vamos dizer, mecanística e de evidência bioquímica ou de biologia celular, melhor dizendo, não tem pertinência para o povo que está polarizando isso. Eles não estão nem aí. Né? Tá para lá. Essa é a sua opinião, é a resposta padrão. Essa é a sua opinião, como se opinião e fato e evidência tivessem o mesmo status. E eu acho que a polarização e politização é um problema enorme, mas também existe uma tendência à polarização, mesmo que não haja motivos de política ou ideológica aparente, ou pelo menos evidente. Eu vou dar um exemplo aqui de um consenso aparente no qual eu caí, que é a história da origem do vírus da Covid, do SARS-CoV-2, em que até recentemente era um consenso, entre aspas, por causa daquele paper que saiu, um artigo, uma carta, não lembro bem, dizendo que a origem mais provável, afirmando, né, dizendo que era provável, que não havia evidência nenhuma de que o vírus pudesse ter origem não natural. Para mim, isso estava estabelecido, entendeu? Líquido e certo. Aí, de repente, você começa a saber que tem um monte de virologistas, não é só o Nicholas Wade, que é uma figura, jornalista, controverso, não sei o que e tal, embora seja um cara que cubra engenharia genética e biologia molecular desde a década de 70, né? O cara passou anos no New York Times, o cara que merece um mínimo de crédito, mas, enfim, é polêmica, é controverso. Mas não é só ele, tem um monte de virologistas dizendo que não se deve excluir ainda a hipótese e tal. E havia um consenso aparente. Eu caí nessa. A hora que eu descobri que tinha uma outra discussão, eu escrevi uma coluna para dizer, não, gente, espera aí, não podemos descartar ainda. Né? Então, tem esse problema dos consensos também fabricados pela própria comunidade científica, né? Aparentes consensos. Eu acho que realmente é uma coisa que a gente tem que ir com muito cuidado. Acho difícil, embora, no caso, por exemplo, da cloroquina, eu defenda, quer dizer, é como mudança climática, entendeu? Quem é que está contra a mudança climática ou a favor da cloroquina hoje? Não é gente de reputação, não é gente importante, entendeu? Aquele maluco daquele Didier Raoult lá, um doido, claramente, entendeu? Enfim, o cara, por falar em autopromoção, né? Enfim, tem coisas que podem não ser epistemologicamente ou estatisticamente definíveis como consenso, mas em termos práticos, em termos de saúde pública, como nesse caso da cloroquina, está descartado. Então, vamos parar com essa discussão. Isso é um inferno, isso não leva a lugar nenhum. Mas a gente fica, né, enfim, rodando porque o pessoal do Bolsonaro está interessado em continuar a promover isso. E o Trump, não sei mais quem, entendeu? Por quê? São todos caras de direita. Vamos ser sinceros aqui, vamos falar claramente. É a mesma coisa que a mudança climática. Vai ver quem é que promovia, semeava dúvidas, como diz o nome do livro da
Naomi Oreskes, né, os semeadores de dúvidas. É o pessoal do tabaco, é o mesmo pessoal lá do Heartland Institute, entendeu? São think tanks conservadores que vivem de semear dúvida. É basicamente isso. Então, tem hora que eu acho que a gente tem que parar com a discussão epistemológica e falar assim, olha, não tem, seja a formulação que você quiser, pode ser não tem evidência, ou tem evidência de que não funciona. Né? O fato é, não é uma questão. Cloroquina não é uma questão, ela virou uma questão por meios artificiais. E é danoso para a saúde pública. Né? Esse é eu acho que o jornalista, é essa hora que o jornalista entra com a interpretação, entendeu? E dá, obviamente, não é palavra final, mas dá a palavra que considera mais correta a respeito daquela controvérsia. Aparente controvérsia fabricada, que não existe entre os caras que estão... Talvez no comecinho ali, os caras no Einstein, não sei onde, estavam tentando de tudo para salvar o paciente, estava dando cloroquina para um, azitromicina para outro, etc. Mas parou, não estão dando mais, não existe isso. Entendeu? Enfim, é um assunto... Vocês podem ver, estou meio apaixonado com isso. Pois é, mas eu não sei se a gente também não está muito apaixonado porque a gente é todo mundo de esquerda, assim, e tal. Às vezes eu fico pensando se a gente não é simplesmente a imagem e espelho da certeza do outro lado, assim. Jaqueline, e depois acho que a gente vai ter que fazer meio últimas palavras aqui, porque já são 5h40 aqui, então, inclusive eu tenho que sair para pegar as crianças na escola. Então talvez eu passe a mediação para mais alguém, mas acho que vocês puderem ir, enfim, fale o que você quer agora e depois a gente faz um último round de... Eu já faço palavras finais aqui, então. Eu só queria trazer um dos pontos que a Luísa levantou aqui no chat, que é um desafio que a gente tem, que eu acho que a gente pode encontrar uma maneira de colaborar, que é a gente entende, vamos dizer assim, o cuidado minucioso dos cientistas, mas a gente não tem como passar nessa mesma linguagem, com tantas minúcias, com tantos asteriscos, para a linguagem jornalística. Então, às vezes, o que a gente está conversando com o cientista é ver o que é possível de dizer sem estar dizendo algo incorreto ou equivocado. E a gente acaba validando, pelo menos eu, quando faço matérias, e eu tenho esse desafio que eu trabalho direto com cientistas, eu posso dizer isso? Não, não pode. Eu posso dizer isso? Não, não pode. Será que eu posso dizer aquilo? Então, acho que tem um lado da gente tentar entender com os cientistas até onde começa a ser incorreto, incoerente ou equivocado, e o quanto é só um preciosismo de linguagem, para ser um caso anedótico aqui. Eu conversei com um cientista uma vez que tinha um material com uns dados muito bacanas, mas ele queria que eu colocasse a referência inteira do material, no material jornalístico, de, tipo 5, 7 nomes. Eu não tenho como colocar tudo isso. Eu preciso destacar uma instituição ou um financiador. Eu tenho um espaço muito curto. Então, acho que tem um lado também de negociar aqui entre as duas partes o que é incorreto e o que não é. Mas eu acho que só da gente estar, para emendar nas palavras finais, só da gente estar nesse fórum aqui discutindo esse assunto, acho que isso já é muito proveitoso. Eu me sinto aqui privilegiada de poder contar um pouco da minha experiência para vocês e passar um pouco o que é a dificuldade do lado de cá e ouvir de vocês o que é a dificuldade do outro lado, porque nós, como intérpretes, como disse o Marcelo, que a gente tem que interpretar esse material. Eu brinco que boa parte do meu trabalho é de tradução de pesquisês para português. Como é que eu faço esse pulo? É uma coisa que eu aprendo muito, entendendo as limitações que vocês querem trazer, os cuidados que vocês querem trazer. A única coisa que a gente vai ter que se encontrar aí no meio do caminho, porque não consigo explicar todos os cuidados numa matéria de jornal, que é muito mais curta, muito rápida e, às vezes, até perecível. Luísa? Acho que a Jaqueline já colocou bem aí a última parte da discussão, segundo eu vejo. A questão é que, assim, a gente vai precisar conversar, né? Eu estava brincando aí com vocês no chat, que essas questões sempre se repetem. A gente vai precisar conversar porque a gente vai continuar precisando dos cientistas para nos darem as informações e as últimas informações. E os cientistas, mesmo com toda essa web 5.0, sei lá o quê, eles vão continuar precisando de um mediador, até porque vocês mesmos falaram, vocês fazem muitas coisas, vocês não vão ficar especialistas em conversar com o público, alguns de vocês talvez vão, mas então, são mundos que vão precisar chegar num denominador comum de alguma maneira. Mas acho que da minha parte era só isso. Bem, a discussão da gente acabou derivando da questão dos ferramentas para melhorar a vida dos divulgadores de ciência, acabou virando uma discussão sobre jornalistas versus cientistas. Né? Eu tenho já alguns anos de janela nesse bonde aí, e eu acho que é fundamental que a gente dê ênfase mais ao que aproxima do que afasta jornalista de pesquisador.
É fundamental isso. Acho que, no fundo, assim, estamos atrás das mesmas coisas, ainda que em campos ligeiramente diferentes, ou talvez bastante diferentes. Mas as mesmas coisas são: a gente está interessado em informação confiável, verificável, segura, com evidências, para fazer o conhecimento avançar e melhorar as decisões que a gente toma, seja como nação, como governo, como pessoa, como pai de família, o que quer que seja. No fundo é isso, né? A gente está atrás de informação segura, de um lado ou de outro, inclusive para avançar o conhecimento, né? Eu acho que esse é um valor fundamental que o jornalismo científico não pode perder de vista. Existe uma certa tendência a pensar em jornalismo científico só como jornalismo sobre coisas úteis, e eu ainda sou desses dinossauros, como eu falei no começo, que defende as coisas também que são importantes para a ciência, para o conhecimento, inclusive interessantes também, não necessariamente aplicáveis de imediato. A grande diferença, o que separa a gente e dá algum ruído, é que nós estamos em campos bastante diferentes. Os jornalistas, ou melhor dizendo, os pesquisadores falam para os seus pares, então eles podem usar jargão, eles podem ser equívocos, podem ser cheios de dedos na hora de usar afirmações, graus de certeza muito baixos, porque ainda os dados não permitem toda, né, não tem aquela significância toda e tal. E o jornalista tem que ser um pouco mais peremptório, né? Tem que, por força do tipo de público ao qual ele se dirige. Agora, sem escamotear que boa parte do conhecimento não é aquela verdade que eles esperam que a ciência diga. Esse, eu acho, talvez até a maior missão de jornalista de ciência, é ensinar, combater a deseducação científica que existe, que acha que a ciência produz verdade, verdade inabalável. Pelo contrário, né? Todas as verdades são provisórias. Isso eu acho que é responsabilidade da gente também combater esse preconceito, e nesse caso também estamos do lado aí dos cientistas, embora muitos deles realimentem esse mito de que a ciência produz verdades eternas, imutáveis e definitivas. Mas eu insisto, acho que a gente precisa trabalhar mais nos pontos de contato e menos nos pontos de divergência. Esse é um bom começo para fazer aquele evangelismo que eu falei mais atrás. Como isso se traduz aí para os objetivos aí da Hack Week, eu não sei, isso é problema de vocês. Era isso. Achei um ótimo fechamento aí, tal. Muito obrigado, Marcelo. E, bom, só dando os últimos informes aqui, tal, eu tenho que sair pegar as crianças na escola. Mas aqui a gente tem ainda um debate sobre diversidade em ciência na semana que vem, então, na verdade, acho que vai muito de encontro ao que a Luísa trouxe aí e tal. Se vocês quiserem voltar para esse debate, inclusive, estaremos falando em assuntos correlatos, digamos assim, e tal, com a Fernanda Sconisquassi da URGS, que faz o FRIGS, seja o que você queira falar, que faz o Parent in Science aí e tal, que é enfim, para ver maternidade e ciência, a Eliade Lima da Unipampa, que é uma pessoa da Astrofísica, e a Luiz Augusto Campos, que é sociólogo da UERJ, e acho que vai ser um debate bem rico também, e que pode trazer, acho que, outros problemas e outras visões sobre esse mesmo tema aí, tá? De resto, as inscrições para o Hack Week seguem abertas em Bitly, NBS Hack Week 2021. Se o pessoal quiser seguir conversando aqui, eu vou deixar a sala aberta, apesar de eu mesmo sair, mas o resto da comissão está aqui. Mas, enfim, já libero os convidados aí também, que a gente disse que era até 5h30. E a gente tem um grupo no Slack também, que é o bit.ly/Slack Hack Week. Então, enfim, a gente tende a trazer os problemas que vieram daqui para colocar em discussão lá e ver se alguma coisa de útil e interessante sai, que possa amadurecer até o evento aí e tal. Então, sinto-se convidados também a entrarem no Slack e conversarem lá com a gente. Mais alguma coisa, gente? Se não, acho que é isso. Vou me retirando aqui e tal, mas de novo, assim, se o pessoal quiser seguir batendo papo aí e tal, eu vou parar a gravação aqui e a gente pode, enfim, seguir por aqui, quem quiser. Eu mesmo vou sair. Obrigado, Marcelo, Luísa, Jaqueline, foi um super prazer, assim.